Então tá, pessoal, eu sou o Henrique e esse é o episódio número 27 do podcast do blog Aparelho Elétrico. A ideia do Aparelho Elétrico é debater e divulgar boas práticas relacionadas a trabalho freelancer e empreendedorismo criativo. Nesse episódio falamos sobre como criar uma rotina de trabalho produtiva. Mas antes da gente ligar o aparelho, aqui vai o meu abraço para Ricardo Feller, Massai, Lued Costa, Alex Amaral, Gicosfera e Johnny Anderson. Essa rapaziada passou lá no iTunes e deixou 5 estrelas pra gente. Muito obrigado, pessoas. Isso é muito importante pra gente divulgar o podcast e continuar publicando conteúdo gratuito pra todo mundo que trabalha de forma independente. Se você ainda não fez isso, por favor, abra seu iTunes ou seu aplicativo favorito e avalie o nosso podcast com 5 estrelas. É fácil e não leva mais do que 2 minutos. E se esse é o primeiro podcast do Aparelho Elétrico que você tá ouvindo, meu chapa, passa lá no aparelhoelétrico.com e cadastra o teu e-mail. Assim é garantido que você não vai perder os próximos episódios. É só clicar no botão verde no topo do site, colocar teu e-mail e zás, você já tá na lista. No episódio de hoje você vai ver que a gente vai falar muito sobre checklists e sobre anotar as tarefas a serem executadas. Recomendo que você conheça a planilha de pauta do Freelancer DocBox. Acesse aí freelancerdocbox.com, confere a planilha de pauta e os outros documentos que a caixa oferece. Lá você vai encontrar modelo de contrato de trabalho, modelo de proposta comercial, planilha para calcular o valor da hora de trabalho, planilha de fluxo de caixa e muito mais. Mas se liga na barbada, com o cupom PRODUTIVIDADE você ganha 15% de desconto. Promoção por tempo indeterminado e exclusiva para ouvintes desse episódio do podcast do Aparelho Elétrico. Ah, gostou dessa? Então corre lá, freelancerdocbox.com e usa o cupom PRODUTIVIDADE. E se você quer um site mais competitivo, que seja capaz de traduzir fielmente o profissional que você é, recomendo que você conheça o Freelancer Full Folio. O Freelancer Full Folio é um template premium para WordPress que eu mesmo criei e uso no meu site e tenho tido grandes resultados com ele. Você não precisa saber programação para utilizar e eu mesmo presto todo o suporte necessário se você precisar. Converta os visitantes do seu site em clientes, meu jovem. Acesse aí, freelancerfullfolio.com. Qualquer coisa, os links estão aqui na descrição do post. Agora sim, vamos ligar o aparelho. Antes de eu sentar no computador, todo dia o que eu faço é meio que uma Carol, assim, eu pego o meu caderninho e eu faço a lista das coisas que eu tenho que fazer no dia, na ordem, assim. Então, por mais que eu coloque todo um cronograma de tudo que eu tenho que fazer, eu tenho meus prazos, eu tenho muita coisa imprevista, que nem, por exemplo, ontem um site saiu do ar. Então tá, pessoal, apresentando os convidados desse episódio do podcast do Aparelho Elétrico. Aqui com a gente hoje a designer de marcas que mantém o Medium Chá com Design e também agora a newsletter Cartas Criativas para Otimistas Incuráveis. Tudo bom, Dani Lima? Olá, Henrique! Olá, internet! Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Estreando hoje aqui no podcast do Aparelho Elétrico a revisora, redatora e fundadora do blog Revisão Para Quê? Carol Machado. Tudo bom, Carol? Olá, tudo bem? Oi, pessoal. E voltando hoje ao podcast, a tradutora, intérprete e escritora na iniciativa Mulheres que Escrevem, Carol Valiter. Tudo bom, Carol? Fala, Henrique. Fala, pessoal. Que bom estar de volta aqui com vocês. E fechando o time, o designer das estrelas. E até que se prove o contrário, o cara é ex-nômade agora, o Vini Campos. E aí, Vinão? Ex-nômade, provisoriamente, aí já voltei pro Brasil. Vamos falar um pouquinho aí sobre produtividade. E esse grande elenco tá aqui hoje para compartilhar dicas e macetes sobre como criar uma rotina de trabalho produtiva. Já vamos lá, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico.
Mas antes tem a leitura dos comentários mais votados no Discuss. Lembrando que se você quer que seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse podcast e deixa a tua mensagem. Com isso você aumenta a chance do seu comentário ser um dos mais votados lá no Discuss, e então a gente lê ele aqui. E se você não tá afim de comentar, passa lá mesmo assim e vota nos comentários que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. O tópico do episódio 26 foi como parar de procrastinar. E quem ranqueou alto por lá foi a Tati Hart. E ela diz o seguinte: podcast lindão como sempre. Eu aprendi muito bem a não procrastinar serviço, mas eu procrastino todo o resto da minha vida ainda. Casa de ponta cabeça, pendências bancárias pra resolver, até pra comer eu procrastino. Eu tava numa fase tão louca de tanto serviço que abri mão de muitos hábitos bons que eu tinha adquirido. Tô lutando pra retomar eles agora. A gente acha que a hora que encontrar a rotina perfeita, tudo vai entrar no automático e funcionar de maneira certa. Mas nós não somos robozinhos. Somos criaturinhas teimosas e cheias de vontades. Acho que o primeiro passo é entender o porquê da sua procrastinação. Às vezes é só falta de clareza diante da tarefa a ser feita. Por isso sou muito adepta dos checklists, nem que seja no cantinho do sketchbook. Queria sugerir um podcast com o tema de finanças para freelancers. Passei por uma fase de seca que me fez estudar mais sobre finanças e adoraria conhecer as experiências de outros freelancers. Beijos. Esse é o comentário da Tati Hart. A Dani Rainha, segundo a Franciane Borchait, é uma mulher procrastinadora ou não? Primeiro vou agradecer a Fran publicamente. Fran, você é muito fofa. Obrigada por esse comentário. Sabe que eu fiquei pensando muito depois do podcast pra entender se eu era ou não procrastinadora? Porque eu tenho um lado meio obsessivo, assim. Então, eu não gosto de deixar coisas pra depois. Assim, tem o trabalho, tem uma coisa pra fazer, eu não gosto de sentir que eu tô deixando pra depois. Por outro lado, eu sou muito autoindulgente. Então, sei lá, eu terminei um trabalho, tipo assim, eu mereço, sei lá, não fazer nada, ou eu mereço tomar um sorvete, eu mereço essa hora de descanso. E é essa coisa, às vezes, se embola um pouco na minha rotina, mas eu acho que atualmente eu tô mais pro lado, assim, não procrastinador. Eu acho que eu já fui mais, já tô bem menos, mas eu acho que a Tati tocou num ponto muito legal, que eu acho que o mais importante quando você tá procrastinando muito é entender por quê. Eu saquei que eu procrastinava muita coisa porque eu ficava com medo. Então, assim, às vezes coisa boba, um job, eu tinha que fazer a marca pro cliente, eu tinha uma ideia, eu achava super legal, e eu não conseguia começar porque eu morria de medo. Tipo assim, no momento que eu botasse aquela ideia no papel, ela passava a existir, de repente eu ia chegar à conclusão que ela não era tão genial, não era tão legal, né? Eu sentia muito medo desse processo e por isso eu procrastinava. Quando eu comecei a entender isso, chega, né? É isso, essa é a ideia, vamos ver se funciona, porque se não funcionar, eu faço outra. Então essa coisa de entender por que você tá procrastinando, eu acho que é muito importante, ajuda muito. É verdade, é fundamental, né? Isso até a gente levantou bastante. Eu levantei na apresentação do programa, né? Falei, se é o clima, se é o perfeccionismo, né? Bacana pra gente frisar isso para o pessoal também conseguir entender, né? Da onde tá vindo toda essa procrastinação aí, né? Outro ponto legal que ela tocou aqui foi na questão da vida, né? Não na vida profissional, mas na vida pessoal, digamos assim, né? Eu procrastino pra caralho a minha vida pessoal, assim. Tipo, aqui em casa tem uns parquês soltando no chão, tem um problema de infiltração ali que agora foi consertado, mas ficou uns reparos a serem feitos na parede. E tipo, isso eu vou deixando, sabe? Já tá um tempo ali. Mas o trabalho eu consigo dar um jeito. Eu tenho um problema um pouco oposto, assim. Às vezes eu deixo o trabalho de lado pra resolver as coisas da casa porque me deixa maluca. Coisa de casa que tá errado, tá fora do lugar, não tá consertado, vai me deixando doida. Eu não faço o trabalho e eu vou arrumar as coisas de casa. E tu, Vinão, como é que é tu, cara, na vida pessoal? Tu procrastina muito ou não? Na vida nômade, meio que eu fugi um pouco de algumas obrigações que eu tinha na vida normal. Essa coisa de pagar conta, então, na vida nômade eu pago um aluguel que já inclui internet, inclui tudo. Então tá tudo resolvido. Eu acabei perdendo um pouco desse dia a dia que a gente vai procrastinando, né? Então, se a casa não tá legal, tudo bem, daqui um mês eu tô em outra casa. Mas agora, assim, que eu voltei pro Brasil, eu já tô tentando começar direito, assim, minha vida, assim, sabe, resolvendo tudo, não deixando nada pra trás, ser uma pessoa um pouco mais, que cuida mais da vida, né, tentando lidar melhor com isso. Legal. Carol Machado, abre a caixa preta aí pra gente, Carol Machado, como é que é no mundo dos revisores aí? A galera procrastina muito, tu procrastina muito ou não? Tô meio que nem a Dani, assim, quando eu termino alguma coisa grande que me drenou, eu me dou esses presentes de, passar o resto do dia sem trabalhar,
na medida do possível, ir tomar sorvete ou ver um seriado na Netflix, porque embora a gente não faça esforço físico, o nosso esforço mental é muito grande. Quando a gente termina uma tarefa que foi muito longa ou muito difícil, dificilmente no meio do dia ou, enfim, lá pelas 3 da tarde você terminou. Aí a cabeça já tá, assim, não comporta mais trabalho, sabe? Então eu também gosto de tirar essas pausas, assim, quando é possível. Outra coisa que eu achei interessante no comentário da Tati é da checklist, né? Porque eu não vivo sem, assim, quando eu tô com muito trabalho, eu não tenho como me organizar sem ter uma checklist. É impossível pra mim. A questão das checklists é perfeito, né? A gente falou bastante no último podcast sobre isso, a questão de tu ter uma pauta, de tu anotar, né? Isso é até uma coisa que já apareceu em outros podcasts também. Agora, antes de fazer pra organizar a pauta desse aqui, eu dei uma olhada num podcast que a Carol Valiter participou também, que era o Erros comuns que os freelancers cometem. E eu me lembro que a Carol também mencionou que tu era movida, né, Carol Valiter? Tu era movida a listas de tarefa. Como é que continua isso? Isso foi mais ou menos um ano atrás, acho que a gente já gravou esse podcast. Continua mais ou menos assim? Sim, continuo sofrendo da mesma doença. Não, é uma compulsão. Eu até uso um aplicativo, posso até indicá-lo depois, que não deixa de ser uma checklist que você carrega no celular. E também dá pra acessar na internet, no navegador. Eu misturo tudo, porque você tem como colocar tags, então tem tags pessoal, trabalho, tarefas, compras. E eu adoro encher o meu dia de um bando de micro tarefas, desde pagar as contas a revisar trabalho, traduzir trabalho e tal. E eu continuo com essas listas porque é um prazer inenarrável você riscar uma parada que você concluiu. É muito bom. E eu sou que nem a Dani, eu sou obsessiva. Assim, eu não consigo ficar tranquila quando eu sei que ainda tem coisa pra fazer. Isso é um problema porque às vezes eu não preciso fazer essa coisa hoje. Inclusive, nesse aplicativo, já vou falar o nome dele, é o Todoist. Tipo de to-do list, mas é Todoist, tudo junto. O ícone dele é vermelhinho. Nesse aplicativo você já pode, tipo, agendar tarefas pra outros dias. Então, assim, quando eu completo todas as tarefas do meu dia, eu dou uma olhada no que eu tenho no dia seguinte. E às vezes eu falo, vou fazer esse negócio já pra amanhã. Às vezes eu não preciso, sabe? Eu não sou tão fofa comigo mesma como a Carol Machado e a Dani são. Que, ai, nossa, trabalhei muito, agora eu mereço um sorvete. Não, geralmente falo, ai, nossa, trabalhei muito, deixa eu ver o que eu tenho pra fazer amanhã pra já adiantar, entendeu? Então é complicado. Nossa. Não. Mas Nunca chega na cenourinha, né, cara? Cenourinha. Cenourinha É nunca horrível chega. isso. Eu tô aprendendo a entender que, tipo, cara, dei conta de tudo que era importante pra hoje. Relaxa, amanhã é outro dia, entendeu? Mas tu tem ideia de onde que vem essa vontade de produzir, assim? Já parou pra pensar um pouco isso? Fazendo agora aqui dando uma de psicólogo de botequim, assim? Eu não sei se isso é uma estratégia que eu uso de forma ininterrupta pra eu me manter sempre ativa. E eu tenho uma teoria de que se você ficar muito tempo parada e deixar o medo te atacar, tipo, caramba, não tô recebendo trabalho, e isso é uma preocupação de todo freelancer. Se você deixar esse medo chegar, então, assim, eu tento me manter ativa, me ocupando, às vezes, até excessivamente com pequenas coisas pra eu espantar esse medo. E, fatalmente, quando você se mantém ativo, meio que atrai. Por exemplo, quando eu tô com pouco trabalho, eu dou conta de trabalhos acessórios que não dizem respeito à tradução ou à interpretação, mas, enfim, dizem respeito ao meu negócio, que é, sei lá, revisar meu currículo, dar uma olhada pra ver se meu site tá ok, ver as redes sociais, enfim, são coisas paralelas. E quando eu realmente mergulho de cabeça nesse tipo de atividade, é batata, vai aparecer trabalho. Ou sair de casa pra, sei lá, preciso comprar uma parada no shopping. Cara, cheguei no shopping, liguei meu 3G, tá lá, tipo, o cliente chamando. Então, na verdade, eu acho que isso é um artifício que eu uso pra não entrar em pânico e atrair mais trabalho, sabe? Me manter sempre ocupada. Só que é claro que isso não faz bem pra mim no todo, né? Eu não posso exagerar a ponto de não relaxar e não viver tranquilamente. Bela dica, bela dica. Isso que tu falou de micro tarefas me lembrou um negócio que eu li hoje cedo de manhã, acho que foi na Business Insider. Tava falando do Elon Musk lá da Tesla, né? Fala que ele divide o dia dele em tarefas de 5 minutos. Tipo, diz que ele até almoçar, ele almoça em 5 minutos. Ai, cruzes. Loucura, né? Cruz. Saudável, hein? O cara quer chegar em Marte, né? Sei lá. Pra chegar em Marte tem que ter disciplina. Mas é isso aí, belas dicas já de cara aqui no aparelho elétrico. Vamos continuar aqui que tem mais e-mails pra ler. Tem alguém que quer falar alguma coisa mais sobre esse tópico aí? Sobre finanças, a sugestão de fazer um podcast sobre finanças para freelancer, eu super topo, porque eu uso um aplicativo também maravilhoso pra isso e eu gosto de falar dele pra todo mundo. O YNAB, You Need a Budget. Ele legal. é em inglês, é maravilhoso. Se você tem fluência no inglês,
japonês e consegue, tipo, ler e ouvir vídeos com tranquilidade, devora esse site. Eu recomendo muito. É o único aplicativo de finanças que eu, uma pessoa completamente de humanas, consegui me adaptar. Vamos seguindo aqui com o e-mail da Su Carvalho, já que a gente tá falando em app, gamification aí. Vamos para a vergonha do mês, diz ela. Eu ouvi o podcast pela manhã e tinha um app muito bom para indicar, mas esqueci. Agora à noite é que estou comentando, ou seja, uma ouvinte procrastinadora nata. Galera, vocês são demais. Também curto a meditação para segurar a onda. A coisa é intensa, diz ela. Indico para vocês o Habitica.com. Habitica, com H na frente, habitica.com. Meu namorado me mostrou e estou amando. É tipo um RPG da proatividade. Gamers, notem. Beijão para todos. É bem bacana essa dica da sua. Não sei se vocês conhecem, algum de vocês conhece esse... Conheço. Tu conhece, Carol Valiter? Conheço. Tu joga, Na não? verdade, eu conheci... Não, eu até favoritei e acabei não entrando muito na onda dele. Não me cadastrei porque eu, mal ou bem, eu já sou a louca das planilhas de organização e de tudo. Então, mais um ia me deixar meio sobrecarregada. Mas quem me apresentou foi o Thiago Hilger, um amigo meu de Curitiba, que é gamer e é tradutor de jogos. Ele é especializado nisso. E ele usa esse softwarezinho e ele adora, porque é bem gamificado mesmo, né? Tipo, você ganha pontos e é bem coloridinho. É no estilo jogo RPG mesmo. É muito bacana. Eu dei uma olhada hoje cedo ali, me cadastrei rapidinho só pra ver como é que era. Daí tu consegue fazer o teu avatar e pra quem curte RPG, acho que vai curtir mesmo, assim. Me parece uma coisa bem legal, assim. Então fica aí a dica da Su Carvalho. Comentário do Pedro Brizola. Como o Walter falou, usar recompensas e punições pode ser uma boa maneira de mudar o seu mindset para executar aquelas tarefas que você vive deixando para depois. Várias dessas dicas estão no livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Meu exemplo pessoal. Coloquei como objetivo que só posso jogar videogame após finalizar minha meta de execução do meu projeto pessoal. Hahaha, entre parênteses. Hahaha, pareço minha própria mãe falando, diz ele aqui. Ou só posso comprar um jogo novo após ter concluído toda essa tarefa. Se eu acabo jogando sem ter feito o que tinha prometido, fico com aquela sensação de culpa de que não estou fazendo nada útil para mudar minha situação atual. Baita podcast, continuem com bons conteúdos. Um abraço pessoal. Esse é o comentário aí do Pedro Brizola. O Poder do Hábito aqui que ele menciona é muito bom, eu tô lendo o livro, é um livro bastante extenso assim e mostra bastante... ele traz bastante embasamento científico, né, no Poder do Hábito, traz vários cases assim, realmente é um livro muito bom. Isso aqui sempre aparece lá na fanpage, quando fala de produtividade, alguém lembra desse livro. E se eu não me engano, a Márcia, no último podcast, ela falou bem no finalzinho a respeito desse livro, então é bom a gente estar enfatizando aqui. Alguém da mesa já leu aí, não? Não, mas já vi nas livrarias. Você manda pra cá, por favor, depois você terminar pra ler, você me manda por correio. Shame on you, guys. Shame on you. Vamos em frente, Douglas Anroletti, acho que é o sobrenome. Douglas, me desculpa se eu estiver pronunciando errado aí, cara, me corrige. Os temas abordados estão excelentes. Conheci o aparelho elétrico há alguns meses e tenho sempre buscado acompanhar. Agora, finalmente parei de procrastinar e resolvi deixar meu primeiro comentário. Acho que a procrastinação me ataca principalmente nos projetos pessoais, algo que eu poderia fazer naquele instante, mas acabo adiando. Já na área profissional, eu consigo lidar bem. Tô sempre anotando e de olho nos prazos. É nessa linha tênue entre vida profissional e pessoal que as armadilhas se escondem. Uma página de Facebook aberta, um vídeo engraçado no YouTube, etc. A atividade física me ajuda bastante. E outro item que vocês citaram foi o mindfulness. Práticas meditativas / atenção plena. Ele tem me ajudado a interpretar melhor as situações, observar mais o eu e ser menos reativo. E mais uma coisa que tenho feito é plantar. O contato com a terra me ajuda a combater o estresse do dia a dia e possíveis momentos de procrastinação. Não precisa ser um jequitibá de 30 metros. Pode ser um tempero qualquer, por exemplo. Isso já traz benefícios. Abraços a todos. Aí, grande comentário do Douglas. Eu achei muito legal isso aqui, porque ele trouxe uma perspectiva diferente, esse lance do plantar, né, Dani? Tu que mora em casa aí, Dani. Acho que a Carol Valiter também tá morando em casa, né? Mas eu vou começar falando com a Dani aí. Dani, tu tem uma hortinha lá ou não? Eu tenho uma hortinha de temperos, eu tenho um espaço agora que eu vou fazer uma horta, eu ainda não consegui fazer isso, mas o espaço já tá pronto, eu vou fazer uma horta. Eu adoro plantar também, realmente. Plantar é um negócio que ajuda a combater a ansiedade, ajuda a te relaxar, é um hobby muito bacana. E te dá uma perspectiva muito bacana da vida, porque eu já até uma vez comentei isso com você, né? Tipo, quando a gente chegou nessa casa aqui, a gente plantou uma mudinha de mexeriqueira. Mas era uma mudinha mesmo, assim, era uma árvore magrinha com 3 folhinhas. Essa árvore, ela só vai dar fruta, sei lá, daqui a 5 anos. E não tem nada que eu possa fazer pra que isso aconteça mais rápido. Então você tem que aceitar o
tempo da natureza, você tem que entender, e aí você tem que apreciar o processo também da planta crescendo. É muito bacana, assim. E é o que ele falou, né? Quem mora em apartamento, não necessariamente tem um espaço pra ficar plantando árvore. Você pode ter um vasinho com manjericão, porque, gente, vou dizer, é uma delícia você pegar um pãozinho, tomatinho, queijo branco, manjericão fresquinho, azeite, é um sanduichinho, assim, um lanchinho saudável e muito bom. Então, se você tem um vasinho com manjericão, você sempre vai ter um manjericão fresquinho em casa. Eu tenho aqui em casa, e eu achei incrível essa dica dele, porque eu sinto falta de ter mais espaço pra isso, né? Eu tô assumindo agora minha velhice aqui, né, publicamente. Eu queria muito ter uma horta grande assim, cara. E acordar cedo e regar as plantas, tá ligado? Eu adoro regar minhas plantas. Nesse ponto, eu sou meia velha também, adoro regar minhas plantas. Vou convencer meu marido, a gente tem um galinheirozinho também. Galinheiro. Galinheiro é outro Pegar nível. um ovinhos fresquinhos. Galinheiro é... Eu adoro esse contato com a natureza. Acho que realmente ajuda em muitas coisas. E esses, então, foram os comentários sobre o episódio número 26, como parar de procrastinar. Se por acaso você teve agora um insight sobre esse assunto, passa no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio e comenta. Continua rolando a discussão por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Dito isso, partiu pra pauta de hoje. E o assunto hoje é criando uma rotina de trabalho produtiva. Assim como acabamos de falar nos comentários, o episódio anterior foi sobre procrastinação. E durante o episódio a gente falou muito sobre criar hábitos e sobre a importância de ter uma rotina bem definida. Mas como criar uma rotina que deixe a gente motivado e faça o trabalho render mais? A ideia hoje aqui é entrar um pouco mais a fundo nesse detalhe para dividir com você algumas dicas e macetes que a gente usa no nosso dia a dia para dar conta de tudo, manter a pauta em dia, os projetos pessoais rolando e também os clientes felizes. Começar falando com a rainha, com a Dani Lima. Como é que é um dia típico de trabalho, assim, a tua rotina? Eu tinha uma rotina matinal bem definida até, tipo, um mês atrás. Eu tô começando a mudar a minha rotina, mas basicamente ainda é o seguinte, eu acordo cedo, eu acordo umas 6 horas, assim. Aí eu levanto, eu tenho umas coisas, assim, que eu gosto de fazer de manhã. Então eu vou na minha janela, eu tiro uma foto da vista aqui do meu quarto, porque eu moro meio numa montanha, né? Então, tipo assim, é meio uma floresta. É muito bonito. Eu tiro uma foto, eu gosto de colocar no Instagram com a mesma hashtag, eu coloco pra mim mesmo, porque às vezes eu vou lá e olho todas as minhas fotos, é bacana. Aí eu tô meio acordando ainda, né? Vou no banheiro, aquela coisa, troco de roupa, desço e aí eu vou molhar meu jardim. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer de manhã é molhar meu jardim. Pra mim é importante acordar cedo porque é importante acordar antes dos meus filhos. Porque se você acorda junto com eles, assim, é uma loucura, né? Você já acorda tem que arrumar, tem que fazer isso, levanta, tal. Então eu tenho esse tempo de molhar minhas plantas e aí eu vou fazer a coisa que eu mais odeio no mundo, que é lavar a louça. Eu odeio lavar a louça, eu sempre odiei lavar a louça. Até nessa coisa assim do procrastinar, eu procrastinava demais lavar a louça. Ficava às vezes louça 2, 3 dias na pia e, cara, a louça é uma parada assim inevitável, né? Assim, ela insiste em ser necessária e se sujar, então, cara, você tem que lavar. Aí chegou um momento assim, cara, quer saber? Eu vou de manhã, eu vou pegar e vou lavar a louça. Então, assim, é um problemão da minha vida que já tá resolvendo de manhã. E isso é uma coisa que eu já até li em alguns artigos, assim, é bacana, tipo assim, na verdade, eu acho que é uma citação do Mark Twain, de repente as Caróis aí conhecem, eu acho que é como um sapo logo cedo de manhã, que nada mais de ruim vai acontecer com você durante o resto do dia. A louça é meio que o meu sapo. Aí as crianças já estão acordando, aí eu entro naquela rotina meio mãe, assim, né? Meu marido tá vestindo eles, faz café da manhã, vamos sentar na mesa, todo mundo junto pra tomar café da manhã. É uma parte bem importante da minha rotina também, que eu fiz questão, assim, que a gente fizesse isso como uma família, porque é bacana pra gente, também é bacana individualmente, né? Pra todo mundo comer bem, né? Você ter esse momento junto, da gente se alimentar bem de manhã, que também já li várias coisas, que café da manhã é uma refeição muito importante, né? Termina, né? Escova o dente, aquela coisa, e as crianças vão pra escola, que aí quando eu tenho um pouco mais de tranquilidade em casa. Então, em alguns dias eu faço exercício de manhã, outros dias eu já sento direto no computador pra escrever. Eu gosto de fazer logo cedo de manhã, porque eu tô mais ativa, tô com a cabeça mais fresca, assim, eu escrevo muito rápido de manhã. Já tentei outros horários e não funciona. É legal eu sentar e não me distrair com mais nada, assim, sento e escrevo. Antes de eu sentar no computador, todo dia o que eu faço é meio como a Carol, assim, eu pego o meu caderninho e eu faço a lista das coisas que eu tenho que fazer no dia, na ordem, assim, pra não ter aquela coisa,
o que eu vou fazer agora, né? Meio a chave pra você procrastinar ou pra você se perder. Então já faço a lista das coisas que eu tenho que fazer naquele dia. Já tenho uma ideia do que é a minha pauta semanal, né? Ou mensal, de acordo com o que eu tenho de trabalho. E aí, ou eu escrevo, ou eu começo a atacar certas tarefas. Eu dou preferência a atacar algumas tarefas maiores primeiro e separar uns horários do dia pra fazer aquelas coisas picadinhas, tipo ler e-mail, ligar, marcar médico, pediatra pras crianças. Tento separar blocos do dia pra eu ir organizando isso. Mas se eu for falar a minha rotina inteira, vai dar o podcast inteiro, mas é mais ou menos isso. Resumidamente seria isso. Legal. Tem bastante coisa aí que tu já falou, que tu já deu uma pincelada, depois a gente vai se aprofundando. Eu quero entender um pouco a rotina de cada um de vocês, depois a gente vai cruzando. Vamos passar agora um pouco pra Carol Machado, então, diretamente de Lisboa. Carol Machado, conta pra gente aí como é que é a rotina de uma revisora aí, fora do país. Oi. Bom, minha rotina não é tão movimentada quanto a da Dani, então vai ser mais simples. Levanto, faço a minha rotina ali matinal e tudo, faço meu café e tento ler alguns artigos, ler alguma coisa, vejo os feeds, alguma coisinha ali do Facebook, Instagram, Twitter, pra ver se o mundo já caiu ou não. Já vou pro meu e-mail porque a minha pauta tá lá. Pego lá as minhas tarefas do dia e tal, vou matando conforme a necessidade ou conforme o prazo, conforme a extensão também. De intervalos em intervalos eu dou uma olhada ali no e-mail porque eu trabalho, na verdade, com pautas geralmente diárias, né? Aí eu tenho que ver o que tá chegando também, eu não posso desligar muito do e-mail. Essa é uma parte um pouco ruim. Por outro lado, eu gosto dessa parte de estar sempre dinâmico, assim, eu não fico um mês todo trabalhando num livro só, por exemplo. Eu passo o dia nisso, assim, entre o e-mail e escrevendo ou revisando e tal, basicamente. E também, tipo, no domingo que eu tiro pra responder o pessoal do site, né, que me manda muita dúvida e coisa, ou também o dia que eu posto no site, eu também basicamente eu trabalho só nisso o dia inteiro, porque aí revisa, cria imagem, não sei o que, leva basicamente o dia inteiro, aí fica respondendo o pessoal no Facebook também, e comentários e tal. E aí eu levo o dia praticamente nisso. Não tem muito mistério na minha rotina. Legal, quando tu diz que a tua pauta tá no e-mail... Então, como funciona? O Gmail, eu uso o Google Apps, né? E o Gmail, ele tem uma ferramentinha que é uma lista de tarefas que abre no próprio e-mail, e se tu clica ali no mais, no cabeçalho do e-mail do Gmail, quem tem talvez visualize, que é adicionar as tarefas. E aí eu vou colocando ali conforme o prazo. Tem como fazer isso. Aí tu coloca ali, ele manda já o e-mail e o assunto pra lista de tarefas. Tudo que for tarefa eu mando pra ali. E aí eu vou riscando ali, sabe? Ele tem um checkbox e assim vai. Gente, não sabia. É o quê? Google Keep? Não, tem um e-mail do Gmail, né? Aí Sim. ali, embaixo do logo ou do Google, embaixo tem escrito e-mail. Ali, se tu clica, tem e-mail, contatos e tarefas. Tu clica em tarefas, ele abre uma janelinha no canto tipo Hangout, sabe? Gente, mudou minha vida. Se tu tá com o e-mail aberto, tu clicar na opção mais, tem adicionar as tarefas. Isso aí mudou minha vida também. Porque como eu recebo a pauta por e-mail, basicamente, eu me organizo por ali, porque eu vou recebendo e já boto, o cliente disse que o prazo é pra 5 de julho, então eu mando pra lá e coloco o dia. Assim, até 5 de julho eu tenho que entregar isso aqui. E assim fica a lista ali no meu próprio e-mail. Eu já tentei usar outros aplicativos, mas pra mim isso foi o que resolveu melhor, por enquanto. Eu quero criar um gerenciador próprio, mas ainda não rolou. E tu tem tendência Demais. pra começar o dia, tu prefere tarefas pequenas ou tarefas maiores já pra começar o dia? Começo pelas pequenas, porque geralmente é o que tem mais urgência também. Como eu trabalho com pauta diária, né? Geralmente o pessoal manda algo menor pra sair dali, sei lá, 1 hora, 2 horas no máximo. Então eu mato essas tarefas pequenas e aí, mais na parte da tarde, tiro umas horas pra trabalhar nos materiais maiores que eu recebo. Legal. Vamos passar a bola aí um pouco pra Carol Valiter, então, de Carol pra Carol. Vai lá, Carol Valiter. O que tu tem a dizer? Como é que é a tua rotina aí de tradutora? Eu também, como a Carol, eu também trabalho com algumas demandas diárias e outras que eu diria que são mais semanais e não raramente, mas é mais difícil entrar um projeto que vai me tomar o mês inteiro, né? Em geral, eu me organizo por dia e a minha rotina sempre começa eu acordando cedo, porque eu sou mais produtiva nas manhãs. Eu acabo acordando, tomando café, eu preciso realmente tomar um bom café. Se eu não tomo café, parece que o meu dia não começa. Tomar café não é a bebida café, mas a refeição, né? Também faço exercício físico de manhã. Pilates, melhor coisa pra você não ficar tão travado. Recomendo a todos. E aí, quando eu retorno do Pilates, eu não faço todos os dias, mas eu sempre tento seguir, assim,
Eu acordo, sei lá, 7 horas, tomo café, vou pro Pilates ou faço uma caminhada. E aí depois eu chego pra trabalhar no meu escritório, dentro de casa. E é isso, uma rotina bem parecida com a da Carol. Abro o e-mail, enquanto eu abro o e-mail pra dar uma olhada o que já tem, se tem algum retorno, alguma resposta ou algo novo. Também abro as redes sociais pra dar o Facebook hoje virou a página de jornal, né? A gente abre o Facebook pra ter uma noção do que tá acontecendo. Leio alguns artigos, enfim, meio que dou uma esquentada no cérebro com essas pequenas tarefas que não tem uma urgência de entrega, mas é mais pra mim. E aí começo a trabalhar. Se eu tenho uma tradução que já tá engatilhada, ou tenho que começar, já abro o programa e começo a traduzir. E aí eu fecho todas essas abas e às vezes até bloqueio, porque dependendo do meu nível de concentração, eu preciso de uma camisa de força pra realmente focar. E geralmente trabalho até, assim, paro pra almoçar e volto, sei lá, 2 da tarde e fico até umas 5, 6. E aí à noite não é pra trabalhar. Eu não funciono bem à noite. Se eu tenho que trabalhar à noite é uma exceção, entendeu? Porque não adianta. Legal. E agora completando a roda aí o Vinão. E aí, Vinão, como é que é a rotina do Vinícius? Pô, cara, pra mim essa é uma pergunta bem complicada, porque eu acho que eu já migrei de tantas rotinas diferentes. Durante a minha vida nômade, né, minha rotina se baseava no fuso horário que eu tava. Quando eu morei na Itália uma época, eu saía de manhã, fazia meus passeios, curtia a cidade. Quando eu chegava lá depois do almoço, é que o Brasil acordava e começava o meu dia de trabalho. E ela foi se transformando conforme eu fui viajando, né. Nos últimos meses, passei por um tempo no Rio de Janeiro, né, que eu tava trabalhando com o Anderson Silva no camp dele, e eu perdi completamente a minha rotina. Até ficava desabafando com você, né, falando, puta, eu não consigo fazer minhas coisas, não consigo trabalhar. Minha rotina ficou em função de uma outra pessoa. Hoje, né, voltando pro Brasil, eu tô tentando agora reconstruir uma rotina. Mas, assim, o que eu posso falar, assim, uma coisa que é frequente, que acho que ninguém comentou, é que eu, na minha rotina, eu tenho momentos que são imprevistos no meu dia. Então, por mais que eu coloque todo um cronograma de tudo que eu tenho que fazer, eu tenho meus prazos, eu tenho muita coisa imprevista, que nem, por exemplo, ontem um site saiu do ar, aí lá vai eu falar com a local web, aí lá vai eu entrar no chat. São coisinhas que tomam um tempo, cara, que vai te consumindo e depois você vai ver, putz, perdi aqui 2 horas só nisso, sabe? Então, eu tenho isso é meio constante no meu dia a dia com trabalhar com internet, né? É uma coisa que, aconteceu, eu tenho que fazer um post, aconteceu, eu preciso disso. Eu tenho muito cliente que, assim, eles aparecem, assim, com demandas meio, não urgente, mas que precisam de algo para poucos dias, e às vezes eu tô com uma janela que dá, então eu tento encaixar, né? Então, a minha demanda, ela é meio bem flexível nesse sentido. Mas eu gosto de começar amanhã com calma, eu gosto disso, de não sair já desesperado, assim. Eu já fui mais assim, sabe? De acordar e já quase começar a trabalhar. Já fui bem maluco, já virei noite, não gosto mais de virar noite. Assim, só quando a culpa é minha, assim, eu viro à noite. Quando alguma coisa que eu fiz no meu planejamento que deu errado, e aí eu não quero prejudicar o cliente, aí eu viro à noite. Senão, acho que não precisa disso. E aqui, agora eu tô morando na casa dos meus amigos, enquanto eu não alugo um lugar, né? Então, tô eu morando numa casa de solteiros, assim, e a minha rotina é completamente diferente. Eu voltei ao meu tempo de faculdade, praticamente, né? De chegar à noite, aí tomo uma cerveja, aí eles tinham um hábito deles de... meio que cada um chegava num horário do trabalho e meio que nem sempre comiam junto, e aqui eu tô cozinhando pra eles, né? Enquanto eu não tô ajudando eles, não me cobraram nada. Eu falei, pô, quanto que eu pago pra dividir com vocês? Ele falou, não, Vini, fica aí, fica tranquilo. Aí então eu tô tentando ajudar na casa em alguma coisa, né? E é legal isso que a Dani falou, assim, que é importante o café da manhã junto. E eles estão gostando disso, assim, pô, de ter jantar junto todo mundo, sabe? É uma coisa que é legal. Você criar esses hábitos saudáveis, assim, de interação social com a sua família, né? Legal, cara. Acho que tem vários aspectos aí, acho que a gente pode explorar. Tu falou um pouco de que surgem tarefas bombas aí pra ti, né, Vini? Que chegam com urgência pra te resolver, que era algo que mesmo que tu tivesse acordado cedo, planejado o teu dia, aquela tarefa ela acaba chegando ali e tu tem que parar pra resolver, né? Pegando um pouco desse gancho, já vi lá na fanpage gente falando que tem problema de produtividade e começa a procrastinar também porque não sabe o que é prioridade, sabe? É uma coisa que talvez pra nós aqui, que a gente já tá há tempo trabalhando por conta, a gente meio que consiga definir naturalmente, não, isso aqui é mais importante, eu vou fazer isso aqui que é mais importante, porque se eu não fizer isso aqui agora, vai travar uma série de outras tarefas que vão depender dessa tarefa aqui. O que eu tento fazer, cara, é assim, como o meu trabalho tem várias etapas de entregas, pra mim o conteúdo é uma coisa muito importante. Desde o briefing, ou material pra produzir, ou uma resposta, né? Eu tenho muito trabalho andando em paralelo. Então eu tento sempre deixar na mão do cliente pra que se atrasar por culpa dele. Eu tento ver assim, o que eu já posso entregar pra deixar na mão de alguém. Tipo batata quente. Chega na minha mão, eu tento me livrar pra mandar pro cliente logo, pra ele ficar na culpa dele. Mas e tu, pegando esse gancho aí, normalmente tu entrega os teus projetos no início do dia ou no final do dia? Porque tem gente que diz que não responde e-mails no início do dia porque os e-mails vão começar a voltar durante o dia e tu já vai estar focado em outras
outras tarefas. Chegou já a pensar nisso? Tem uma teoria que prazo de final do dia e prazo de sexta-feira, final do dia, não existe, não tem sentido algum. Entre entregar na sexta-feira às 6, 7 da noite e entregar na segunda-feira às 9 da manhã, 10 da manhã, é a mesma coisa. Não vejo, assim, a não ser que que seja um job que tem alguma coisa a ver com o final de semana. Mas quando é alguma coisa que envolve horário comercial, alguma coisa assim, eu não vejo muito sentido. Isso é uma coisa que é muito usada em agências, do cara mandar um e-mail pra garantir que entregou no prazo naquele dia. Eu já fui muito idiota, assim, eu ainda tô melhorando, ainda tem coisas que eu ainda sou meio idiota. Mas uma época que eu falava assim, pô, meu prazo vai até meia-noite. Puta coisa idiota, entendeu? Mas você vai entregar de noite, cara, pra quê? Você vai acabar se desgastando o seu corpo e tal. Pô, entrega de manhã, sabe? Você pode até trabalhar de noite, você pode até estender esse horário, mas o seu relacionamento com o cliente ser baseado nisso, não acho legal. Carol Machado, tu que falou que trabalha muito aí ligado na caixa de e-mails e tal, como é que é pra ti? Tu chegou a pensar nisso, a questão de se tu responder os seus e-mails de manhã, eles vão começar a voltar e tal. Tu tem alguma coisa que vem na cabeça aí a respeito disso? Como eu já respondo, tá aqui o trabalho revisado, alguma coisa assim, eu não tenho tanto essa questão. No máximo a pessoa vai me agradecer e dizer que recebeu e tal. Então eu não preciso estar tão ligada na tréplica, no caso. Geralmente, se a pessoa tem alguma dúvida, alguma coisa, ela vai me ligar ou ela vai me chamar no Skype. Dificilmente eu vou ter que ficar no bate-bola muitas vezes numa mensagem só de e-mail. Então eu consigo focar bem assim, eu tô com esse e-mail aberto, eu vou focar nessa tarefa agora, eu vou responder já mandando pronta, assim eu vou construindo o meu dia, sabe? Não tenho muito essa preocupação de, eu tenho que responder agora ou alguma coisa assim, a não ser que, claro, chegue aquele e-mail com urgente em caixa alta, 3 pontos de exclamação, a gente tem que dar uma atenção, né? Tirando isso, é tranquilo, assim, se tu sistematiza qualquer seja o teu trabalho, depois que tu acostuma, eu acho que não tem muito estresse, assim, tu vai seguindo aquela rotina e consegue chegar a um ponto confortável. Legal. Eu particularmente, falando da minha rotina um pouco, assim, eu tenho tendência a chegar e responder e-mails de manhã. Parece que pra começar a fazer uma tarefa um pouco maior, eu tenho que estar com a minha caixa de e-mails limpa. Eu sei que os especialistas, os entendidos de produtividade, dizem não responda e-mails de manhã. Faça alguma outra coisa, assim, como a Dani já mencionou, escrever, faz uma tarefa um pouco mais longa. Quando tu começa o dia, o teu cérebro é como se fosse uma página em branco, né? Tu tá zerado. Então, se tu vai começar respondendo e-mail, já vai te desgastando um pouco, tu já vai gastando um pouco da tua energia com outras tarefas. Então, aquela tarefa que tu tem que fazer, que é maior, que vai te exigir mais, tu já vai estar com um pouquinho menos de energia, né? Então, eu acho que cada um tem que entender como... Mas também a gente tem que se conhecer pra saber qual que é o horário do dia que você também é mais produtivo, né? É isso que eu ia falar, porque pra cada uma dessas etapas. Por exemplo, com certeza. por mais que é legal esse lance de a gente responder de manhã, que a gente se tá estressado, vai responder. Às vezes você responde de um jeito que você não responderia quando você acorda, que nem você falou, zerado. Mas também, eu não gosto de dormir com a caixa de e-mail, assim, sem responder. Tem coisa que eu já respondo de noite. Também tem uma coisa, assim, não sei se a Carol também segue essa linha, por a gente trabalhar praticamente no mesmo mercado, traduzindo e revisando. Mas, assim, para alguns clientes, eu tenho um horário de resposta. Se eu responder a qualquer hora, eu sou uma pessoa viciada em celular. Eu fico com o meu celular o tempo inteiro. Eu posso não postar com frequência, mas eu tenho toque com notificação, né? Então, não, sério, meu namorado, ele pega o meu celular e coloca em um lugar onde eu não alcanço, depois de um certo horário, pra evitar justamente isso. Legal, geralmente, não alcança. e geralmente esse lugar é muito simples, porque eu sou bem nanica, gente. Eu tenho 1,54. Eu, às vezes, estou, vendo TV, recebo a notificação, aí vejo que é o ícone do Gmail, aí quando eu vejo o cliente, às vezes eu já tenho a resposta pra ele. Mas, cara, já passou das 6 da tarde, eu não vou responder, porque isso vai dar motivo pra ele montar em mim da próxima vez 1001 demandas, porque afinal de contas eu respondi, sei lá, às 8 da noite. Então, além de você ter um termômetro próprio de eu produzo melhor tal horário, logo nesse horário eu vou me dedicar a tarefas mais extensas, você também tem que ter noção de quem são seus clientes. Tem clientes que eu sei que eu vou responder em qualquer horário e eles vão super me respeitar. Tem outros que não, é aquela coisa, você dá a mão já quer o braço. É você misturar o seu gerenciamento próprio com educar o cliente, com se educar, porque também pra que você vai responder um e-mail, como o Vini disse, cara, às 10 da noite você tá indo dormir às vezes, precisa mesmo? O cliente não vai ler só amanhã. Então é uma autoavaliação que a gente tem que fazer e é muito particular pra cada pessoa e pra cada caso. Como a Carol disse, cara, eu geralmente o que eu faço? Quando eu tô traduzindo, eu tô com tudo minimizado, eu não vejo notificação do Skype, não vejo nada, porque eu tenho toque com notificação. Eu trabalho com Pomodoro, a técnica Pomodoro, né? Eu estabeleço um set de 25 minutos e levanto por 5 minutos. Nesses 5 minutos que
eu levanto, eu dou uma checada no meu e-mail. Ver o meu e-mail é parte do meu trabalho. Se não tem nada no meu e-mail, aí eu até dou uma olhada no WhatsApp e Facebook. Se tiver alguma coisa no meu e-mail, eu só foco nele. E aí eu vejo no celular, pra ficar em pé, né? Pra deixar as pernas esticando um pouquinho. Vejo no celular. Se for uma parada super urgente, eu sei que quando eu voltar pra sentar, antes de voltar a traduzir, eu respondo o e-mail ou vejo o que é. Se for, sei lá, notificação também de alguma coisa, eu deixo pra depois. Ou até apago logo. Meio que newsletter ou coisa de vendas de software de tradução. Então, tem coisas que não me interessam naquela hora, eu vou apagar direto. Mas apago no celular, saio da frente do computador, entende? Por exemplo, realmente, todo mundo fala, não vê e-mail logo de manhã. Você já mencionou várias vezes, Henrique, que você gosta de começar o seu dia de trabalho vendo os e-mails, engraçado que você não fala assim, vendo o e-mail, você fala respondendo o e-mail. Então me parece que, tipo assim, responder e-mails é uma atividade meio que importante pro seu dia de trabalho, entendeu? Então, de repente, pra você faz sentido, né? Colocar essa atividade logo no começo, responder os seus e-mails. O problema é quando você entra no e-mail e começa a se perder, né? Você programou o seu dia e você vai ler o seu e-mail, aí você assim, não, mas o cliente pediu não sei o que, aí você começa a bagunçar a sua programação ou começa a enrolar mesmo, tipo, ficar lendo besteirinha no e-mail, clica, vai pra outro lugar e tal. Aí isso realmente vai embora a sua concentração logo nas primeiras horas da manhã, né? Mas acho que se é uma atividade que é necessária, faz sentido no seu trabalho, acho que não tem uma fórmula, né? Eu dei um Google, né, na rotinas produtivas pra dar uma lida nos artigos, assim. Cara, tem 300 mil artigos, né? 21 dicas para você ser super produtivo. E eu acho bacana esses artigos. Você tem que ver o que funciona pra você, o que faz sentido na sua vida. Não tem fórmula que vai funcionar pra todo mundo, né? E é uma questão muito de feeling, né? Assim como a gente tem que se entender, acho que a gente também tem que ter um pouco de sensibilidade pra entender nossos clientes, né? Porque o próprio senso de urgência de um cliente pode ser diferente do teu senso de urgência. Tipo, se chega pra mim, Henrique, resolver essa tarefa com urgência, eu acho que é pra próxima hora. Só que já trabalhei com um cliente que era pros próximos 15 dias, dependendo, porque era uma empresa de engenharia e os prazos são mais longos, Que urgência entende? maravilhosa. Entende? É que 15 dias de urgência é ótimo. é uma consciência diferente, sabe? Cada um tem um senso de urgência diferente. Tá ali acostumado com agência, que é tipo, daqui 15 minutos tem que mandar pro cliente, e aí chega um outro que é 15 dias, nossa, senta pra trás na cadeira e dá uma relaxada e pensa, agora eu vou trabalhar. Até falando em rotina dessa coisa de comunicação, é uma coisa que de repente você pode criar. Eu tenho algumas pra não ter esses probleminhas de comunicação, que é exatamente isso. Não é exatamente um problema de comunicação, né? Mas isso você falou. Eu falo urgência é uma coisa, você fala urgência é outra. Então, se alguém me manda um e-mail, eu respondo, tipo assim, tá bom, então para deixar claro, é uma coisa que eu faço muito. Pra deixar claro, eu entendi que é isso, isso e isso. É isso mesmo, ok? Dou aquela checada, sabe? Também pra você não perder tempo, às vezes, né? Claro, gastando ótimo. energia com um negócio que não faz sentido. Tipo isso, né? O cara ia te dar 15 dias pra trabalhar e de repente você começou já trabalhando lá, porra, não precisa entregar na próxima hora. Não, e é sempre bom educar o cliente também a dizer, em vez de me mandar um e-mail urgente, caixa alta, 3 exclamações, me diz, olha, preciso disso aqui pras 15 horas, preciso disso aqui pras 16. Pra hoje ainda, até às 19, que no caso é o meu horário. Então a gente vai tendo noção do que é o urgente e do prazo que a gente tem pra aquilo ali, se tem condições de atender também. Muitas vezes a gente precisa dizer não, ou dizer, tem como negociar? Hoje mesmo eu recebi, tem como me entregar pra hoje? Eu disse, pra hoje fica muito complicado pra mim. Pode ser até amanhã, primeira hora. Talvez eu precise trabalhar, sei lá, meia hora, uma hora a mais hoje, mas aí amanhã de manhã eu entrego mais tranquila, sabe? Que hoje eu ia estar pensando agora, meu Deus, preciso terminar aquilo, sendo que não seria tão necessário assim. Já aproveitando, Carol Machado, que tu tá falando, tu tende a cobrar mais pra tarefas com urgência que vão furar a pauta, digamos assim, que tu já me falou antes em off que normalmente tu trabalha com pautas diárias, né? Tu organiza a tua pauta pro dia. Eu aqui normalmente eu tento organizar pra semana, mais ou menos, a minha pauta. E eu me lembro que quando a gente tinha a agência de propaganda aqui, o escritório de comunicação que eu tinha, a gente tinha uma taxazinha que era de urgência. Tipo, se chegou um cliente do nada, ele não tá com nenhum projeto na pauta, ele chegou, a gente já tá com a nossa semana de trabalho organizada, chegou um fura-pauta ali, a gente cobrava uma taxa de urgência. Eu não sei se tu costuma fazer isso ou não? Depende. Quando eu vou ter que trabalhar, por exemplo, no feriado ou no fim de semana, sendo que a culpa não é minha, aí geralmente tem um acréscimo, mas se é algo urgente pro dia, que é uma página, 2 páginas, eu trabalho com demandas muito pequenas, assim, e bem picadas. Então, aí é normal, não tem mais. Quando é, sei lá, 50 páginas de um dia pro outro, aí a gente tem que negociar, né? Porque aí eu vou perder minhas horas de descanso em função disso. Legal, bacana. Tudo tem um preço. E a gente tem que avaliar também se vale a pena, né? O cliente
cliente às vezes repensa na urgência tão grande ou É verdade. ou aceita pagar porque realmente é urgente, né? Como é que é pra ti, Carol Valiter? Tem isso também ou não? Sim, funciona basicamente na mesma lógica. Às vezes, quando o cliente já é uma agência de tradução, ou seja, ele já é um atravessador de um cliente direto de uma empresa, aí que contrata essa agência e essa agência passa o trabalho para mim. Às vezes, a própria agência já sabendo que o trabalho vai ser maior e o prazo é curtíssimo, eles já calculam uma tarifa com urgência. Eles já te propõem isso, ó, a gente vai te pagar mais porque vai dar mais trabalho, porque você provavelmente vai ter que usar suas horas de descanso, como a Carol Machado mencionou. Então, isso quando, obviamente, o cliente é muito legal e organizado, sendo uma agência. Às vezes, a urgência é você que determina. Digamos, tem algumas agências ou alguns clientes que até chegam, na maior educação, solicitam um orçamento de tradução, e aí você dá o seu prazo, né? E aí, por exemplo, ele fala, mas hoje é sexta-feira, eu preciso para segunda-feira de manhã. Você não tem como fazer, dando a entender, você não tem como trabalhar no final de semana. Aí você vai avaliar e falar, ok, eu até posso, porém, aí você acrescenta a sua taxa de urgência, entendeu? Pra mim, existem esses dois cenários. E aí, geralmente, como a gente já falou aqui, o cliente até reavalia se precisa ser tão urgente assim, sabe? Legal. Porque às vezes nem é tão Mexeu urgente no bolso, assim. mexeu no Pois bolso é. e já pensa melhor. É que, na verdade, não existe urgente, né? Se algo é urgente, é porque alguém nos planejou, tem alguma coisa ali errado na palavra urgente. Sim. Teve um job essa semana aí, o cara falou assim, pô, a gente precisa entregar um site no ar logo, tal, beleza. Antes tinha prazo, aí encurtou o prazo. Aí beleza, não, pô, tá precisando, vamos dar um jeito. Aí foi entregue, aí agora o pessoal tá avaliando o conteúdo aqui ainda, tá não sei o quê, sabe? Coloca na frente de algum outro cliente que talvez tinha uma urgência. E aí o que acontece? Era à toa, era só alguém desesperado para mostrar para alguém. Geralmente esse urgente vem muito de hierarquia. É alguém verdade. querendo mostrar para alguém. Então é o cara de uma agência querendo mostrar pro chefe dele que o fornecedor que ele escolheu entregou direito. Porque quando é de um para um, você fala, oi, você realmente precisa? Ah, dá para ser amanhã? Sabe, tem essa negociação. Agora, quando tem hierarquia, você depende da outra pessoa, se ela tem essa coragem, esse pulso de falar com o chefe dele, olha, só vamos entregar amanhã, não vou fazer essa pessoa virar a noite à toa. É que também tem uma relação aí de parceria, né? Quando tá falando de hierarquia, geralmente a gente que é freelancer, pelo menos eu procuro estabelecer que isso é uma parceria. Tu não manda, entre aspas, Sim. em mim e eu tento fazer o máximo possível pra te ajudar na tua demanda. Afinal, eu tô aqui pra resolver o teu problema. Mas a gente tem que trabalhar nessa parceria e não em hierarquia, né? Sim, mas não a hierarquia entre você e a pessoa que você está lidando, mas essa pessoa lidar com a hierarquia dentro da empresa dela. Não, eu entendo. Eu digo assim que muitas vezes o freelancer se posiciona numa hierarquia inferior, digamos assim, numa posição inferior, sendo que não tem necessidade, é só uma questão de conversar e educar o cliente ou mostrar que nós estamos no mesmo patamar e eu quero resolver teu problema, tu quer ter o teu problema resolvido, entendeu? E o bacana de ser freelancer, a gente tá falando de rotina, é você poder estabelecer sua rotina, seus horários. Isso é uma das grandes vantagens de você ser freelancer. Então, não faz sentido isso, né? De você atender todas as demandas que vêm pra você. Acho que é meio como o Vini falou. Eu trabalho muito direto com o cliente. Eu dificilmente não. Acho que eu nunca tive um caso assim de ser através de uma agência e tal. Se acontece do cara, eu preciso urgente, eu normalmente converso, tipo assim, mas por quê? Pra quando que você... eu vou lançar alguma coisa, loja, sei lá, e aí dia tal, aí assim, vou ver como é que eu faço pra te atender, eu consigo dia tal, funciona pra você e tal. Sempre uma conversa, assim, pra eu poder atender a pessoa, né, porque afinal de contas tem que pagar as contas, e também pra não bagunçar completamente a minha vida, né, não parecer que eu tô rodinha de hamster, né, que você tá lá só correndo, assim, né, pra sei lá, porque, né. Tem essa questão que a Carol Machado falou, muita gente comentando na fanpage do aparelho e mandando e-mail, e uma das dúvidas, claro, que se dá pra ver que é a pessoa que tá começando, assim, que tem bem essa dúvida de, tipo assim, como fazer com que o seu cliente não pense que ele é seu chefe, né? E isso a Carol já mesmo que deu a dica aí agora, é importante frisar isso, que eu acho que é uma postura muito do profissional mesmo. Olha, é como tu conduz as coisas. Se tu deixa muito aberto, é que tudo depende da negociação que tu vai ter com esse cliente, né? Se tu negociou um FII mensal onde tu diz que tu vai fazer todas as tarefas que ele quiser naquele mês, aí tu tá te colocando numa situação mesmo como sendo quase um empregado dele. Por mais que tu não trabalhe dentro da empresa, aí tu tem que dizer, não, dentro desse ritmo aí eu posso te entregar isso, não mais que isso aqui. Eu acho que é importante setar um limite, né? Porque senão tu vai trabalhar única e exclusivamente só para aquele cliente, né? A resposta simples é assim, como é que eu faço pro meu cliente
cliente não me tratar como se fosse meu chefe, não age como se você fosse empregado dele. Boa. Assim, É básico. simples. Sim, Agora, não, o problema é que a gente é muito programado pra baixar a cabeça. funcionário, baixar a cabeça. Sim. A gente galera que tem tá saindo do esse costume. escritório é difícil. Isso. Assim, no início, Entendi, principalmente, a gente tem muito medo, assim, eu tenho só um cliente, vou dizer não, ou vou dizer que pra hoje eu não posso, como fazer isso? É Sim. complicado mesmo, né? Essa negociação de prazo, urgência, você com o tempo e com a experiência e só testando que você consegue realmente entender como dizer, o que propor. Mas uma coisa que desestabiliza a minha rotina é receber pedido de orçamento. Cliente novo, geralmente. Porque, assim, é uma parada que demora mais pra mim. Porque cada projeto é e aí eu tenho que tentar encaixar dentro da minha rotina, dentro do meu fluxo de trabalho. E eu tenho uma questão com números. Eu sou lerda. Então, às vezes, eu penso, cara, isso tá na minha mão, sou eu que vou definir. E é isso, assim, a gente tem muito poder enquanto freelancer e não tem noção disso. E às vezes a gente tem medo de usar isso, sabe? De, tipo, se impor enquanto eu sou um negócio, entende? Eu sou o meu próprio chefe. Então, quando eu vou apresentar uma proposta de orçamento, eu quero parecer profissional, não quero parecer amadora e também não quero dar pinta de que tô com medo, sabe? Então, assim, além de mexer na minha rotina, eu estou cada vez mais me propondo a enfrentar isso, mas o que eu vejo é que da mesma forma que você propõe uma prorrogação de prazo, às vezes o que você traz pro cliente, ele aceita de primeira, entende? Tanto um prazo quanto um orçamento. Você tem que tentar. O negócio é o receio que te trava. E às vezes isso me trava e me faz procrastinar, aí eu perco o dia inteiro de trabalho. Às vezes eu venho numa onda que assim, eu venho fechando coisas com valores bons. Que eu falo, vou subir mais. Aí começa a vir uma onda do tipo, você é muito caro, você é muito caro, você é muito caro. Aí quando vem no quinto, você fala assim, putz, tem alguma coisa errada. Vai calibrando ali, né? Isso, mas o que eu comecei a tentar, pelo menos eu tento, a minha primeira tentativa é sempre essa. Eu falo assim, eu uso um charme, assim, falo, pô, eu não quero perder tempo, não vamos perder tempo. Faz o seguinte, me manda quanto você tem, quanto você quer isso pronto. Geralmente vem tudo, assim, aí vem algo mais do que eu espero, vem menos do que eu espero, mas pelo menos eu já sei o que a pessoa espera. E eu uso essa desculpa do tipo, não, é que eu não quero perder muito tempo, me manda já quanto você tem e quanto você tem de prazo. Eu lembro que tu falou isso num outro podcast e gerou uma polêmica, né, porque acho que eu e o Walter, se eu não me engano, a gente, os dois, nós falamos que os clientes não abrem. Normalmente, pra nós, os clientes não abrem, né? Só que o Vini, ele é o designer das estrelas, né? Então, as estrelas provavelmente se sentem mais confortáveis pra jogar ali com o preço e tal. Mas pela minha experiência, isso aí não funcionava, assim. Os clientes diziam que, não sei, eu ainda não sei. Me vê uma proposta aí, vamos olhar, vamos conversar. Daí, digamos que tu dava lá um valor de 5x pro cara, né? 5x, não sei o quê. Eu tava pensando em gastar 2,5x. 2x,5. Mas por que não me disse antes no início? Eu adequava o projeto a 2x,5, né? Então, é complicado. Sim. Mas é que nem, por exemplo, hoje chegou um pedido de orçamento, de uma indicação, tal. E aí eu falei essa história pro cara, aí o cara, ao invés disso, ele mandou pra mim só o escopo do projeto. Era um documento enorme, cara. Enorme. Aí eu falei, e na segunda página eu já vi que pra fazer aquilo, ele tinha que ter muito dinheiro. Tipo assim, o cara vai fazer um Airbnb, vamos dizer assim. Eita. Então você fala assim, pô, ou esse cara tem muito dinheiro, ou eu vou perder muito tempo aqui vendo quantas horas vai ser isso, procurando gente pra fazer isso. Aí eu falei pra ele, cara, fechar, né? dá mais ou menos uma noção do que você tem de verba aí, como é que tá isso. Eu não vou perder meu tempo lendo esse e-mail todo, se você não tem dinheiro. Tipo... Boa, mas às vezes é assim mesmo, né, cara? É assim mesmo. Mas é justo isso. Eu acho muito justo. Eu imagino que você botou um filtro ali no teclado, né, de repente, mas... Não foi tão grosso assim. Imagino que não. Essa coisa de receber proposta, a Carol falou que desestabiliza um pouco a rotina dela, também acontece pra mim, assim, né, porque é difícil chegar um pedido assim de urgência ou uma coisa de repente que tem que fazer. Normalmente eu consigo manter tudo conforme o planejado. O que aparece de repente assim são exatamente os pedidos de proposta. O meu processo de venda, digamos assim, eu sempre converso com o cliente antes. Eu gosto, eu já vi que é necessário pra mim, é legal. Eu gosto de conversar com o cliente antes de mandar a proposta. Eu vou, entre aspas, perder um tempo ali se eu for fechar a proposta. Pra chegar nessa reunião, já sabendo que ela vai ser produtiva, né? Tipo assim, vou ter uma grande possibilidade de fechar. Então eu tenho um modelinho de e-mail. Quando a pessoa me manda um pedido de orçamento e tal, eu tenho um modelinho de e-mail que eu já digo pra você, oi, fulano, legal, tal, que bom que você me encontrou, você
tá procurando isso, pra gente começar a conversar, chega aqui, como é que eu trabalho? Aí eu digo o que entra no projeto, o valor inicial, o prazo estimado, a data que eu posso começar. Tipo, eu só tenho data agora pra começar em setembro. Pra pessoa ver se atende a ela, e se não atende, na maioria das vezes elas não me respondem. Essa é a verdade. Quando atende, eles me respondem, aí eu marco essa reunião, né? E aí eu faço uma proposta, que eu também já tenho um modelinho de proposta, tentar fazer o mais rápido possível, né? Pra mandar, não ficar gastando muito tempo nessa coisa de fazer proposta. E aí quando chega nessa fase, normalmente fecha 90%, assim. Mas agora tu tocou num ponto interessante aí, que é uma coisa, por exemplo, atender telefone. Tô cada vez com mais a versão de atender o telefone. Eu uso o telefone pra qualquer coisa, pra WhatsApp, pra Facebook, pra postar, sei lá, Instagram e responder e-mails, mas atender o telefone de número que eu não conheço, eu não atendo. Eu até esses dias um cliente possível cliente, o potencial cliente, Eu também não entendo. potencial cliente me xingou, não, me chamou atenção, digamos assim, né? Me deu um puxão de orelha, né? Digamos assim. E o número ficou me ligando várias vezes, assim, durante o dia eu vejo que era número privado, não atendo. Normalmente eu acho que é alguma, sei lá, operadora querendo, sei lá, enfim. Não atendo, deixa ali. E eu não me sinto confortável falando no telefone com quem eu não sei que tá me ligando. O cara me mandou um e-mail, olha, tua apresentação tá muito boa, não sei o que, tudo muito bonito, mas não tá atendendo o telefone. Eu tirei o meu telefone lá eu tinha o meu telefone lá no meu site porque para clientes que já me conhecem, né? Se perdeu, se alguma eventualidade, alguma urgência, né? Mas para cliente novo eu prefiro que não me ligue. Eu acho muito melhor e é muito mais prático me mandar um e-mail, né? Só que também a gente aqui já é uma galera mais antiga, né? O e-mail tá cada vez meio que caindo em desuso, né? Hoje, por exemplo, semana passada eu recebi uma proposta PDF anexado no chat do Facebook ali, sabe? Pela primeira vez. Para mim isso é muito estranho. É muito estranho isso. Mas o que eu quero tocar no ponto aqui é essa questão do telefone. Como é que é para vocês serem interrompidos durante o horário de trabalho? Vocês tentam educar os clientes de vocês, os potenciais clientes, a fazerem mais contato por e-mail ou por alguma outra ferramenta? Interrupção é, assim, a criptonita da produtividade. Qualquer tipo de interrupção. Quando quando você tá no escritório, é muito comum isso, quando você trabalha em escritório. Ninguém vem, te cutuca, pergunta um negócio, vê isso aqui pra mim, fulano, vamos fazer uma reunião aqui rapidinha. Cara, isso é terrível. E eu não percebi o quanto eu odiava isso até eu começar a trabalhar em home office, até eu começar a gerenciar melhor o meu tempo e cuidar mais dessas coisas pra eu não ser interrompida. Então, assim, eu detesto telefone tocando. Detesto que me liguem, mas assim, não é que bom, não é o não cliente, sou não, o é único. qualquer pessoa. É qualquer pessoa. Meu marido, coitado, meu marido me liga, obviamente, quando meu marido me liga, eu atendo ele, minha mãe me liga, minha irmã, eu atendo a minha família, obviamente, mas eu não gosto que me liguem. Ah, que alívio, tá me interrompendo uma coisa que eu tô fazendo. Essa não é a outra, doido. Assim, só até meio, assim, mas felizmente a tecnologia evolui e realmente é legal isso de você ter o WhatsApp, o Messenger do Facebook, onde a mensagem fica lá e aí você checa no momento que você escolhe, né? Eu vi um TED Talk, um cara falando exatamente, o título do TED Talk era muito bom, que era tipo assim, por que o trabalho não acontece no trabalho? Falou que ele foi investigar, assim, quando você pergunta pra uma pessoa, onde é que você realmente consegue fazer o seu trabalho? Onde é que você consegue fazer o que você tem que fazer? As pessoas nunca dizem o escritório. Eles dizem, no avião, quando tô, né, no ônibus, quando eu tô indo, ou, sei lá, eu vou pra um coffee shop e eu faço trabalho lá. Nunca é o escritório, porque o escritório tem essa coisa da interrupção, né? Muito de ser interrompido. Quando eu vim pro home office, eu passei bastante a gerenciar isso, e uma das coisas que ele fala é isso, que a gente tem que aproveitar essa tecnologia, usar mais dela e parar de ter tantas interrupções. Cara, você precisa de alguma coisa de alguém? Manda um e-mail, sabe? Eu não acho que o e-mail tá tão em desuso assim. O e-mail, ele é muito útil se você usar bem. Por exemplo, você precisa de uma solicitação que não precisa ser atendida na hora, a maioria delas é assim. O e-mail, cara, fica lá. Quando a pessoa lê, ela te responde e aquilo tá resolvido. Você não vai ficar perturbando a pessoa, sabe? Você pode mandar, pode deixar uma mensagem no Skype, pode deixar uma mensagem no WhatsApp e a pessoa vai te responder no momento em que ela escolher. Então, você não vai ficar perturbando as pessoas, atrapalhando o momento delas, né? Às vezes você tá lá concentrada no negócio, tá fluindo, o telefone toca, acontece no cara. E tem, dá raiva. E tem uma outra questão também, tem esse negócio do telefone que ele interrompe, mas eu também acho que a galera ainda não entendeu, ou de repente fui eu que não entendi, como usar essas mensagens instantâneas também. Por exemplo, eu tenho que combinar com a Dani pra gente gravar o podcast essa semana. Eu não vou dizer oi, Dani, e vou esperar ou o dia inteiro pra ela me responder de noite, oi, Henrique. Daí eu não posso... Eu vou dizer, Dani, podcast terça-feira, 2h30, sobre tal tópico, bababá. Bora, vamos lá, sabe? E a galera fica ali... Sim. Eu faço isso às vezes, cara. Porra, Vinão! Mas assim, é quando não tem não é um assunto certo. Amigo, né? Cara, pô, e aí? Como é que você tá? Tipo, eu dou um oi, espero. Quando a pessoa estiver lá, a gente bate um papo. Ah, não, assim... Aí é um bate-papo.
papo, né? Aí Não é O um Henrique- resolver uma situação, é um conversa. O Henrique quase nunca tá na hora que eu mando minhas fotos de comida que eu tô fazendo, né? Ou ele finge que não viu. Tô lá, eu vendo um Netflix lá concentrado e chegou uma mensagem de rango do Vini. Eu tô na rua passando fome, o cara me manda uma foto de rango. Mas vamos em frente, Carol Valiter. Como é que é pra ti? Tu também se incomoda em atender o telefone, não? Me incomoda. Apesar de eu ter, assim, um grau de concentração bom. Existem alguns barulhos que servem de estímulo. Meio que te embalam numa vibe de proatividade. Pelo menos isso funciona comigo. Às vezes, até quando tá muito silêncio, eu coloco... Tem um site que é Coffeetivity. Ele, na verdade, é uma grande gravação de alguns ambientes públicos. Por exemplo, um café. Então tem aquele barulhinho, aquele burburinho, e eu deixo aquilo dali, porque aquilo me hipnotiza de uma forma que eu consigo me concentrar mais. É muito bom. É, muito bom. E num dia normal, assim, eu trabalho, a minha varanda é o meu escritório, é uma varanda com janela, é fechada, né? Eu moro em frente a um colégio e ao lado de uma creche. Pois é. Então tem momentos do dia que tem barulho pra caceta. Eu já me coordenei a ignorar esses barulhos, assim, porque é aquele barulho misturado, é aquele burburinho, então eu consigo lidar na boa. E também, quando tá demais, eu fecho a janela. Ou é assim, geralmente é horário de saída e horário de entrada de turno, que coincide com, sei lá, meio-dia e meio, eu tô levantando pra almoçar. Então, eu já estou num modo de trabalho que é, tô desacelerando da tradução e tô, sei lá, respondendo e-mail, agendando post no Facebook, tô fazendo algumas atividades que não exigem tanta concentração da minha parte. E o barulho acaba não sendo um problema. Inclusive, quando dá meio-dia e meia e eu tô tranquila com o projeto fluindo normalmente, eu ponho meu fone, ponho uma música, eu sou muito eclética, e meio que vou fazendo essas tarefas um pouco mais mecânicas, embalado numa música aos berros no meu ouvido. Outra barulheira do dia é a saída dos alunos. E geralmente isso acontece entre 5 e 6 horas, que eu também já tô desacelerando. Então, o grosso do meu dia de trabalho, ele não é comprometido por esse barulho externo, entende? Eu consegui me adaptar. Tem um estudo científico que fala que pessoas que têm algum déficit de atenção, elas têm uma coisa que chama, acho que é body double. A ideia é que as pessoas que às vezes têm dificuldade de se concentrar com alguma coisa, só de uma pessoa estar do lado dela, ela consegue realizar melhor as tarefas que ela tem que fazer. Não é ajudando, assim, não é guiando, nem nada, é só, tipo assim, tá presente. Aí quando eu li isso, eu achei muito engraçado, porque quando eu tenho que fazer as minhas atividades chatas, sei lá, as coisas que são mais mecânicas, é isso, né? Tipo, finalizar alguma coisa, que não requer muito trabalho mental, uma coisa mais mecânica. Cara, é o momento perfeito pra eu ouvir um podcast. E eu percebo que eu trabalho muito melhor nessas tarefas chatas, né? Quando eu tô ouvindo um podcast. Tem o outro lado também. Se eu tenho que criar, se eu tô no começo de criação, né? Criando alguma coisa, cara, eu não posso ter barulho nenhum, nem música, na verdade. Quando eu preciso criar, eu desligo até a música. Eu gosto do silêncio, assim. Ah, eu também. Silêncio mesmo. Esse lance da música, uma época eu achava importante pra mim, pra criar. Geralmente eu escuto muito, que nem eu trabalho com música, eu escuto muito a música, seja boa ou ruim, eu escuto muito. A Nini é que sofre às vezes. Tinha uma época quando eu comecei, eu pegava umas bandas muito ruins, e aí eu ficava escutando. E ela assim, você tem mesmo que escutar isso o tempo todo? Então, e aí eu percebi que às vezes eu coloco uma playlist, alguma coisa, né? A playlist acabou, alguma coisa acabou e eu tô super focado. Eu nem percebo que eu não tô mais ouvindo música. Então eu boto um podcast, eu nem percebo que eu não tô mais ouvindo. E tem o Ayrton Senna que falava isso, né? Que quando ele tava tão focado na corrida, ele meio que entrava num túnel de concentração, assim, sabe? E tava tão focado, entrava meio que num fluxo, né? E eu acho que é isso que acontece comigo às vezes. Eu achava que eu precisava de muita coisa pra criar, não, vou criar, eu preciso fumar maconha, preciso fazer não sei o quê. Aí a pessoa eu preciso de um aplicativo, preciso de não sei o que, preciso de não sei o que lá. No fundo, você só é produtivo quando você percebe que você não precisa de nada. Tá tão bem, mas tão produtivo que nada te atrapalha. Boa. Alguém aqui fuma? Não, eu não. Não, né? Então tem uma teoria que pessoas que fumam são muito pouco produtivas. Pensei que, na verdade, elas inventaram a técnica Pomodoro. Boa. Ela sai pra tirar uma, é verdade. Pra poder ter 5 minutinhos ali pra fumar, né? É verdade. O cronograma internalizado. Eu sempre olhei com muito preconceito
pessoas que fumavam no escritório, assim, saíam. Aí eles iam em bando, porque eles não iam sozinhos. Eles chegavam assim, aí, vamos fumar? E aí saíam uns 3, 4 fumando. Eu tava trabalhando, assim, pensando quanto tempo eles vão lá. E eles vão lá de novo, e vão de novo, e voltam. E aí tem o café. Assim, cara, esses caras não produzem nada. Mas não, eles estavam fazendo a técnica Pomodoro. Genial essa, genial, cara. Boa teoria. Falando nisso, Henrique, a gente ainda não falou de Getting Things Done, GTD. E vai muito nisso. Cara, você tem que fazer, faz agora, entendeu? Porque tem certas coisas que você fica postergando por N motivos, de medo, apreensão, enfim. Faz. Porque a sensação de fazer, de dever cumprido, da lista riscada, né? É isso, você conseguiu avançar um pouco. Então, assim, não tem muito mistério. Tem gente que realmente curte ficar dando voltas. Cara, isso é muito frustrante, porque depois você acumula muita coisa, sabe? O meu foco principal é fazer as coisas. Por isso que eu acabo, acho que, sendo muito produtiva. E as pessoas têm essa impressão de que eu faço muita coisa. Às vezes eu não faço muita coisa, mas eu dou conta de tudo que eu preciso fazer, entende? Vini, tu que me falou, né, cara, a respeito de que tu entrou num debate com os teus amigos, né, se lavar a louça era procrastinar ou era como se fosse planejamento, como a gente tinha defendido no último podcast, não? Sim, cara. Na real, eles estão usando o podcast contra mim, cara. Eles chegaram assim, pô, Vini, tá procrastinando aí? Pô, vocês estão Tava ouvindo? lavando a louça? Não tava lavando a louça. Se eu estivesse lavando a louça, eles estavam felizes, né? Sei lá, eu tava fazendo alguma coisa e tal, e aí eu falei, nossa, cara, eu preciso terminar um trabalho. Eu desabafei assim, ele falou, tá procrastinando aí? Eu falei, a gente gravou um podcast. Eu ouvi. Ouviu nada. Aí começaram a falar do lance da louça. E aí rolou um papo sobre isso, né? Às vezes você olha por uma ótica, que nenhum deles tava falando que concorda, que realmente quando você vai lá e lava a louça e tal, você tá resetando o seu dia, né? Vai trabalhar tranquilo, né? O outro falando, não, você só tá fugindo da sua tarefa e escolhendo outra. Tem coisas que tu quer fazer muito e não dá tanta bola pra louça, aí ela fica lá. Às vezes tu quer realmente deixar pra lá, até ela varrer o chão, vira algo muito interessante, arrumar a cama, essas coisas viram muito importantes. Eu na real, eu puxei esse assunto pelo seguinte, daí o Vini me falou isso e daí eu fiquei pensando assim, não, porque pra mim, na verdade, eu não encaro como uma procrastinação, tipo, eu encaro como o meu ritual da manhã pra começar a trabalhar. É uma coisa, é um aquecimento pro trabalho. Então eu tenho essa mania que eu até já comentei no podcast anterior, que é a questão de acordar, daí eu preciso meditar, daí eu tomo banho, daí eu arrumo a casa inteira, a cama tem que estender o lençol, enfim. A sala tem que estar organizada para eu começar a trabalhar. E outra coisa que é importante, que eu acho também, eu me visto como se eu fosse trabalhar num escritório, como se fosse sair de casa. Eu coloco tênis, calçado fechado, camisa de botão. Eu não trabalho de pijama. E já trabalhei até agora, nas últimas semanas, eu tava trabalhando muito de pijama e tava sentindo uma culpa muito grande, assim, sentindo que eu não tava produzindo. Eu voltei a esse ritual e eu voltei a conseguir fazer as coisas que eu precisava fazer. Então, eu não encaro como sendo uma procrastinação, mas sim um ritual pra começar a trabalhar. É uma coisa pra esquentar o cérebro, porque daí na hora que eu sento pra trabalhar, eu começo a trabalhar. Daí eu tô na frente do computador, eu não levanto mais, não tenho outras tarefas menores ali que ficam me olhando e me incomodando. Tipo, vou levantar pra ir no banheiro, vou olhar aquela pia suja, putz, preciso fazer isso. Não, ela já tá pronta, sabe? Me dá um alívio, assim. Trabalhando em casa também, às vezes a gente precisa desses pequenos marcos do dia pra perceber que parte do nosso dia tá começando, né? Às vezes é tomar um café, ou lavar a louça, ou alguma coisa assim. E aí sim, sentar e trabalhar, levantar ao meio-dia pra ir ao mercado ou fazer a comida, pra separar nosso dia em partes. Muitas vezes a gente nem sai de dentro de casa e aí acaba que passa uma semana e parece que foi tudo um dia só, que nada aconteceu de diferente, coisa assim. Então a gente precisa realmente criar esses pequenos marcos durante o dia pra ver que agora o meu dia vai começar, agora o meu expediente terminou. Que nem a Carol tava falando também de não responder depois do horário. É importante a gente ter esses limites mesmo pra não, às vezes no início, cair nesse erro assim de não separar muito bem. E assim, nós somos criaturas de hábito, né? Então eu acho muito legal isso que a Carol falou. Acho que é realmente importante você criar marcos no seu dia, porque também você começa a ensinar o seu cérebro em que momento você tá. Então o Henrique precisa organizar as coisas lá de manhã. Pra mim, lavar a louça de manhã é necessário porque a pia suja me desconcentra. Eu falo as coisas do jeito, parece que eu tenho mania de arrumação, mas não é bem isso, assim. Eu fui prestando atenção nas coisas que me desconcentram. Coisas meio que tiram a sua atenção e você sente aquela dificuldade de se manter produtivo, né? De fazer... É diferente do procrastinar, assim. Não é que você vai escolher fazer outra coisa que você tá afim. Alguma coisa tá tirando a sua atenção e você tá com dificuldade de se concentrar no que você tem que fazer. Então eu fui descobrindo quais são essas coisas. E a louça suja na pia era uma delas. Porque eu ficava sempre naquele estresse. Tipo assim, eu tenho que lavar essa louça, eu tenho que lavar essa louça, eu tenho que lavar essa louça. Cara, e às vezes a louça ficava lá, acumulando. Aí eu procrastinava lavar a louça porque eu detesto.
cara, de manhã eu vou resolver esse problema e eu não vou mais pensar nele o resto do dia, porque obviamente aparece mais louça suja durante o dia, né? É um monstro que se procria, mas eu não me preocupo mais com ela durante o dia. Quando você cria uma rotina com esses marcos e também você começa a prestar atenção em si mesmo, no seu comportamento, eu acho que ajuda muito também na produtividade. Eu tenho esse hábito também de organizar as coisas de manhã para começar a trabalhar. E eu comecei recentemente a ter um outro hábito, que é quando eu termino de trabalhar, eu organizo todo o meu escritório. Eu li o livrinho da Mary Kondo, não sei se vocês já ouviram. Eu comprei, mas não li ainda. Eu li e essa coisa de oriental e dobrar roupa é séria. No retiro de meditação que eu fui, a galera ensinou a dobrar roupa pro centro, porque o centro é o ponto de energia. Não é só doideira, sabe? Como a gente ocidental acha. Que legal. Eu tô meio maníaco com essa coisa de organização, assim, porque a minha mente é muito dispersa, então eu preciso de um ambiente que esteja organizado pra me ajudar a concentrar, pra eu não perder o foco. O hábito que eu peguei por causa desse livro foi a coisa de quando eu termino de trabalhar, eu arrumo todo o meu escritório. O meu caderno normalmente tá em cima da mesa, minhas estilos do meu tablet, né, tá jogada assim e tal. Então eu pego e eu organizo tudo, eu boto meu caderno dentro de uma gaveta, eu boto os lápis dentro da caneca de lápis, boto meus estilos também ali no lugar. Minha garrafa de água, que normalmente fica aqui, eu levo pra cozinha. E, cara, é muito legal como isso ajuda você a ter essa percepção, tipo assim, meu dia começou, o meu dia terminou. Assim como você se ajuda, ter hábitos pra te ajudar a começar o dia, ter hábitos pra te ajudar a terminar o dia também. Tipo assim, eu estou deixando isso aqui agora, eu tô fechando o escritório dentro de casa, né, a gente meio que nunca sai dele. Mas, tipo assim, agora eu estou deixando isso pra trás. Amanhã eu vejo isso. Então é muito legal mesmo esses pequenos hábitos, né, que a gente cria pra ir se organizando, assim. E me diz uma coisa, Dani, tu presta atenção na questão da iluminação do teu ambiente? Isso afeta a tua produtividade ou não? Eu, por exemplo, se eu tô na penumbra, eu rendo muito menos do que, por exemplo, se tá um dia ensolarado. Se tá um dia ensolarado aqui, eu escancaro a janela, desligo a luz aqui, né, da sala, escancaro a janela e deixo a luz vir, luz natural de fora, né? E isso aumenta a minha produtividade bastante, assim. Não sei se já parou pra analisar essa questão da iluminação. É curioso porque eu tinha um sócio que ele era peruano, né? E ele curtia ficar na penumbra trabalhando. Eu não sei se isso tem a ver com o Peru e tal, que é mais cinza e tal, mas é curioso isso. A minha casa é muito bem iluminada, mas o meu escritório é a parte mais escura da minha casa. No meu escritório, a luz fica acesa o tempo todo. Eu preciso de um ambiente bem iluminado para trabalhar. Eu me contradizendo o tempo todo, né? Dizendo, não, você tem que sentar e trabalhar. Eu tô dizendo que preciso de um monte de coisa. Mas é mais fácil para mim trabalhar, favorece a minha produtividade, digamos assim, um ambiente bem iluminado, né? Aquela coisa da tela, a claridade na tela na sua cara, atrapalha muito e cansa a vista também, né? Tem umas questões físicas aí mesmo, né? Do seu corpo. A luz no meu escritório fica acesa o tempo todo, mas eu moro numa casa, né? Então, eu também uso bastante essa coisa da técnica Pomodoro, e uma coisa que eu gosto muito de fazer é sair e ir pro sol. Eu tenho uma varandinha aqui no meu escritório que dá pro jardim, então volta e meia eu levanto e eu vou lá fora e eu fico um pouquinho no sol, sabe? O sol tá se pondo lá, o sol se põe atrás da montanha que é super bonito, vou lá, olho um pouquinho. Essa coisa de estar na luz do sol, ver a luz do sol, é uma coisa que energiza muito a gente, assim. Não sei, tem gente que se diz mais da noite, né? Mas eu acho que pra todo mundo, de alguma forma, a presença do sol, a coisa do ciclo do dia, né? A gente conseguir ver isso é legal, assim, né? Bacana. Eu quero ouvir um pouco mais da Carol Machado aí. Carol, abre a caixa preta aí pra gente, tipo, tem alguma regra pra alimentação durante o dia, pra não sentir fome? Porque o cara com fome fica meio mal-humorado e tal. Tem alguma coisa nesse sentido pra ti aí? Eu sou a pessoa mais mal-humorada do mundo quando estou com fome. Ó, acertei na pergunta, então. Mas assim, eu também não sou o exemplo de alimentação saudável, então não posso dar dicas fitness pugliese, porque não é meu caso. Eu procuro sempre ter alguma coisa em casa, e ao meio-dia também procuro ir ao mercado, que é o horário que eu vou na rua, porque eu sou muito na minha, assim, então eu tenho que parar e dizer, não, eu tenho que ir na rua, eu tenho que conversar com pessoas, interagir. Mas, assim, tomar café da manhã, pra mim é bem importante, pra eu começar o dia bem, assim, porque trabalhar com fome não rola, eu fico pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer de almoço? Ai meu Deus, o que eu vou comer à tarde? Não sei o que. Então eu preciso estar sempre bem alimentado. Almoço, janta, café da manhã, assim, não tenho muita regra para alimentação, não. Beleza, eu sei que a Carol Valiter tem, né, Carol? Eu gosto de comer em 3 horas, enfim, desde que eu descobri a minha intolerância à lactose, eu mudei muito meu plano alimentar, né? E eu gosto, porque eu gosto muito de comer, mas eu não sou uma pessoa que se eu como mal, eu realmente fico mal.
mal. Se eu comer muita gordura, muita junk food, eu fico mal-humorada e isso realmente me maltrata fisicamente, sabe? Então não é meramente frescura. Como eu trabalho em casa, é aquela coisa, né? Às vezes bate aquela fome, principalmente no frio que tá fazendo, a gente tem a tendência a visitar a geladeira mais vezes. E aí eu já fico preocupada com outra coisa. Uma das coisas que eu mais odeio na minha profissão é trabalhar muito tempo sentada na frente do computador. Então, assim, eu sou regrada pra comer porque eu fico preocupada com a minha saúde física, de ser muito sedentária, ficar me entupindo de comida e não sair muito de casa, dependendo do projeto. Então, eu fico alerta a isso. Mas quando eu tô precisando de energia, eu como chocolate. Eu parei de consumir muita coisa, como lactose e açúcar. Eu não como açúcar, eu não adoço suco, nada. Então, quando eu como um tabletinho de chocolate, é como se meu potinho de açúcar interno explodisse. Pum. E açúcar traz energia, então assim, batata. Se eu tô precisando fazer hora extra ou me dedicar mais, um pouco de chocolate já é o suficiente pra eu ficar ligada. Legal que você consegue comer um pouco de chocolate, né? Eu tento ter uma alimentação saudável também. Eu acho que é um ponto bem importante, assim, pra produtividade e também pra vida, né, gente? Assim, comida é o combustível, né? Assim, que você bota no seu corpo. Então, se você quer uma boa vida, você tem que botar um combustível legal. Eu sou chocolatra e eu falei, né, mas eu não posso comer chocolate, mas não adianta me falar isso. Eu já notei que às vezes, quando eu não consigo me segurar, eu como muito chocolate que tem muito açúcar, eu rendo muito mal. Muito açúcar é uma parada que faz mal, assim. Açúcar branco refinado é uma parada bem ruim pro nosso corpo, assim, um pouquinho, né, ali, que nem a Carol falou, tabletinho de chocolate, beleza. O problema é como eu, assim, eu como a barra grande inteira, se deixar, e mais um pouquinho, né, e aí isso é açúcar pra caramba. A minha produtividade cai muito nos dias que eu faço isso, sabe? Eu, quando adolescente, eu fui uma adolescente que, como muitas mulheres adolescentes da nossa sociedade, eu não gostava de mim, não gostava do meu corpo, enfim, aquelas coisas todas. Até cheguei a desenvolver um início de distúrbios alimentares. E hoje eu percebo que eu sou uma pessoa que amo comer, apesar de não comer muito e as pessoas não associarem a minha figura como uma pessoa que gosta de comer. Mas eu pauto também a minha rotina de trabalho pelas minhas refeições. E como eu faço almoço, café da manhã, almoço, janta e lancho entre essas refeições, eu já sei, assim, que se eu tomei café da manhã de manhã cedo, quando eu acordo, 7, 7 e meia, às 10 eu vou precisar comer. Então, eu também, é como se fosse um break do trabalho. Meu corpo já fala, não precisa nem de pomodoro, vamos comer. E assim vai. Quando eu consigo ficar em casa, um dia lindo, ideal pra mim faço todo o meu planejamento diário bonitinho com todas as refeições. É tipo, fica lindo. Geralmente, quando isso não acontece, né, eu acabo esquecendo de comer, e aí, enfim, é ladeira abaixo. Pô, eu tô mudando pra um apartamento, né, que tá quase tudo certo, e eu pretendo começar a fazer minhas próprias marmitas, assim, deixar meio pronto. Isso é uma boa dica, facilitar. cara. Isso é uma boa dica. Não, isso deixar já pra nós. Aqui em casa sempre tem o arroz com feijão, né? Assim, meio casa de brasileiro mesmo. Então, eu congelo feijão aqui. Eu faço um panelaço. Sim. Um abraço pro João Gordo aí, o canal no YouTube, Panelaço. Sim. Eu faço um panelaço de feijão e eu separo em vários potinhos, assim, que eu congelo. Dura a semana inteira, assim, eu acho, 2 potinhos desses. E aí eu vou descongelando, assim, à medida que vai faltando. Daí faço um arroz ali e normalmente é isso, assim, agiliza bastante quando não quero fazer um rango mais elaborado, quando tô com a pauta bem apertada. Outra coisa que eu tenho congelado também, eu aderi ao movimento de segunda sem carne. Eu não sou vegetariana nem vegana ainda, mas tô avaliando isso. Aí eu aderi à coisa da segunda sem carne, então eu tenho congelado muito grão de bico e lentilha também. Que é legal, você descongela, você dá uma refogadinha na cebola, pimentão, berinjela, o que você tiver na geladeira lá, refoga. Mistura isso com arroz também, uma refeição nutritiva, saudável, bem fácil. Eu quero saber de vocês se vocês têm alguma regra. Eu particularmente gosto ou no início ou no final do dia. Eu particularmente tenho a preferência pro final do dia. Fazer reunião com o cliente no final do dia, daí já trabalhei, já produzi naquele dia, depois eu vou pra reunião focado só na reunião. Porque... Eu também. Eu fiz... E inclusive eu falei isso num artigo no Aparelho Elétrico. O nome do artigo é Como Ter uma Semana Produtiva de Trabalho, alguma coisa assim. E aí teve um leitor que ele respondeu, só discordei de ti nessa parte, que ele prefere a parte da manhã. Na visão dele era a mesma coisa, né? Ou colocar no final do dia, ou colocar na manhã. Se eu faço a reunião pela manhã, eu não gosto. Eu já me Também, peguei, cara. pilhada. Eu já me peguei pensando que eu tenho que fazer depois e esqueci de me concentrar no que o cliente estava dizendo, sabe? Sim. Já cometi esse erro. Não. E também tem o contrário, né? Tu passa o dia inteiro pensando Na no reunião. conteúdo da reunião e o resto fica Sim. pro teu lado.
pode acontecer pilhada também. nisso. Pode acontecer isso também, é. Eu não gosto de reunião. Eu gosto de estar na reunião. Eu gosto do ambiente da reunião. Eu gosto de estar lá com a pessoa, conhecer o lugar. Eu gosto disso. Mas a obrigação de estar lá, chegar no horário, essa atenção, esse momento da reunião, assim, eu não gosto muito. Agora que eu voltei pro Brasil, tem muita gente que já queria me ver, queria marcar conversa, que quer aproveitar que eu vou estar aqui pra fazer coisas, né? Queridão. De negócios. Cara, pô, eu tenho essa bênção de ser uma pessoa querida, né, cara? Mas o que tem funcionado pra mim, cara, é tentar arrumar meu dia pra que seja o dia da reunião. Aquele dia eu tirei pra encontrar 3, 4 pessoas. Ah, eu também faço isso. Porque quando eu vou fazer a reunião de manhã, tem gente que quer marcar um almoço. Aí vai reunião e almoço. Aí você perde a manhã inteira. Ou quando é à tarde, também assim, aí vou perder meu dia, tenho que cortar meu dia no meio pra ir na reunião. E que nem aqui eu tô em São Paulo. Puta, às vezes tem trânsito, às vezes algo pode acontecer. Então eu tento marcar de uma forma que assim, é meu dia que eu vou encontrar 3, 4 pessoas. De uma certa forma, já sei que eu vou perder aquele dia mesmo. Perfeito, Eu ótimo. também, eu sigo isso e assim, quando eu sei que eu tenho alguns compromissos durante a semana que tem que sair de casa pra atendê-los, né? Prefiro fazer ao final do dia pra ter trabalhado o dia inteiro e não ficar pilhada com o conteúdo da reunião. Mas aí assim, por exemplo, eu sei que tenho médico, eu tenho ensaio do bloco que geralmente é à noite. Aí eu marco no dia do ensaio do bloco à tarde, entendeu? Porque aí eu já resolvo todo o meu dia de manhã até um pouquinho depois do almoço, saio de casa, tenho a reunião e depois vou pro ensaio. Junto, né? Pra sair de uma vez só. Ótimo. Eu tenho um horário bem específico, assim, que eu gosto de marcar minhas reuniões. É 2 horas da tarde. Assim, eu não gosto de fazer de manhã, eu tento reservar as minhas manhãs pra algo mais produtivo, pra eu fazer realmente meu trabalho. E eu tento ter um bloco de trabalho de tarde também, pra atacar alguma tarefa grande. 2 horas da tarde é o fim da minha hora de almoço. Eu normalmente almoço 1 hora, 2 horas acabou minha hora de almoço. Então, eu tô descansada, então eu tô com pique pra fazer a reunião. No final do dia, eu não gosto, nas 5 horas, 6 horas, eu já tô muito cansada. Gente, meu dia começa super cedo, né? O dia começa muito cedo. Então, 5 horas da tarde, assim, é aquele sentimento de, assim, gente, pra mim já parece 7 horas da noite, 8 horas da noite. Por sorte, meus clientes normalmente topam marcar as 2 horas da tarde e uma reunião só por dia. Nunca fazer mais de uma, porque se tem uma coisa que eu adoro nessa vida de freelancer é poder ter me livrado de um monte de reunião desnecessária, assim, que tem funcionado pra mim. Bacana, muito bom. Já aproveitando que tu tá falando, Dani, vamos pra rodada final aí, se quiser falar mais alguma coisa pra amarrar o assunto aí e já largar os teus links aí também pro pessoal. Eu passei muitos anos, assim, formatando as minhas rotinas pra eu sentir que eu tava vivendo a vida que eu quero, né? Uma vida que eu tô curtindo, uma vida que eu gosto. Então, tenho dia pra lavar roupa, eu tenho dia pra dobrar roupa, eu tenho horário pra guardar roupa, não só dentro do trabalho, mas na minha casa também, até pra eu conseguir gerenciar o que é ter uma família, né? 2 filhos pequenos e tal. Rotina é muito uma coisa de autoconhecimento. É muito o que funciona pra você, assim. Eu acho que é muito também você escolher o que você quer pra sua vida, porque muitas vezes a gente vai vivendo, assim, no ritmo dos outros, ou do outro trabalho, ou do cliente, ou de alguém, e não escolhe de verdade o que é importante pra gente, né? Muita gente acha que rotina é uma coisa limitante, assim, rotina, eu vou ter que fazer a mesma coisa todo dia, coisa chata. Mas, na verdade, eu acho que você planejar essa rotina te libera tempo pra você fazer as coisas que você quer e que você gosta. Eu escolhi um TED Talk, não é exatamente sobre produtividade nem rotina, mas eu achei muito interessante ler sobre stress, né? E uma coisa que às vezes a gente associa muito à produtividade, à rotina, às vezes são coisas que vêm carregadas de stress. Então, é uma psicóloga chamada Kelly McGonigal, acho que é que nem a professora do Harry Potter mesmo, McGonigal. Então, eu achei bem bacana, chama How to Make Stress Your Friend. E, bom, meu site é danilima.com.br. Lá dá para assinar também o Cartas Criativas para Otimistas Incuráveis. Minha newsletter semanal eu tenho falado sobre branding para pequenas empresas, profissionais independentes. E eu ainda escrevo lá no medium.com/chacondesign. E é isso, Facebook, Dani Lima Designer, Instagram, Dani Lima Designer, Twitter, Dani Lima. E eu acho que é isso. É isso. Obrigada, Henrique, por mais um convite. Legal, eu que agradeço, Dani. Vamos passar a bola agora para Carol Machado. Vai lá, Carol. Eu acho que essa questão de se conhecer é muito importante e, além disso, é a gente aceitar que no início a gente vai errar estimando prazo, a gente vai errar procrastinando, a gente vai errar, enfim, é uma construção diária, assim, como ser mais produtivo. Uma coisa que não funciona pra mim ainda é traquear o tempo, eu até gostaria que fosse algo mais natural pra mim, mas não funciona, e a lista de tarefas pra mim é muito melhor, no caso. Também a gente pode identificar aquilo que nos tira muito tempo e que a gente também fica adiando e tal. Pra mim, por exemplo,
é fazer a parte financeira da empresa. É chato, eu sou de letras que nem a Carol Waliter, não gosto muito de contas e não sei o quê, e como eu também trabalho durante o mês todo para clientes específicos, eu tenho que ir anotando tudo isso para depois cobrar, né? Então, para mim, uma coisa que funcionou muito foi aprender alguma coisinha de programação para conseguir automatizar essas tarefas e no fim do mês eu chego e só gero um PDF, sabe? Algo que não tem muito ou nada a ver com a minha profissão, mas que no fim a minha vida de freelancer foi melhorada ou otimizada 10, 20 vezes, sabe? Foi algo que fez muita diferença para mim. Então é isso, assim, a gente aceitar que a gente erra e que a gente vai errar, que é uma construção diária, e isso vai melhorando com o tempo. Para me encontrar, vocês podem acessar o revisãoparaquê.com, Facebook é a mesma coisa, Revisão Para Quê, Twitter, Revisão Para Quê também. Eu tô lá respondendo todo mundo, sempre que possível. E obrigada, Henrique, por me convidar. É sempre bom bater um papo com pessoas que estão na mesma batalha que a gente no dia a dia e receber várias dicas, anotei aqui. Valeu. Valeu, Carol. Obrigado pela primeira participação. Espero que volte mais vezes aí pra bater esse papo com a gente. Vinão, o que tu tem pra dizer pra amarrar o assunto aí? Pô, as meninas falaram tudo assim que tinha que ser dito mesmo. Essa parte de não se sentir culpado, de saber que você vai errar nessa construção do seu processo, eu acho que isso é tão libertador. A gente erra muito. Pô, eu olho pra trás assim, eu vejo assim, nossa, como eu era idiota mesmo. E não que eu tô te fazendo certo hoje, mas você vai evoluindo, vai trocando processos, mudando. E eu acho que todo mundo, acho que quem vai ler o título do podcast, vai pensar assim, eles vão falar de um monte de aplicativo, eles vão falar de um monte de técnicas assim pra resolver. Eu adoro falar que você não precisa de nada, cara. É um fluxo de conforto. Eu quero a minha boa cadeira, eu quero a minha mesa na minha altura certa, eu quero minha máquina que faça tudo caminhar rápido, eu quero minha alimentação controlada, eu quero tudo isso sob controle, tudo. Só que algum dia algo vai acontecer. Você vai ter um filho que você estava planejando, você vai ter alguém doente na família, você vai ter um projeto que vai aparecer que você não esperava. Coisas vão acontecer ao seu redor. Quanto mais você se prende nessa zona de conforto, mais você vai ser uma pessoa que não vai conseguir lidar com situações adversas do dia a dia. Cedo ou tarde elas vão acontecer. Eu acho que essa coisa da produtividade, assim, você tem que... É legal você construir essas técnicas e ferramentas, só que você tem que ser um pouco flexível para saber na hora que você não tiver aquilo, na hora que você, por algum motivo, você for privado daquilo. E é isso, pô. Produtividade, pra mim, é uma construção, é um caminho, né? Nossa, quase 3 horas de gravação. Vai lá, Carol Waliter, tá tudo contigo agora pra amarrar o assunto aí. Ai, que responsa. Eu não quero soar repetitiva, vocês já falaram praticamente tudo que eu acredito. Só pra reforçar que cada um é de um jeito, né? E por mais que a gente fale todas as nossas dicas e indique aplicativo, cada um sabe onde o calo aperta e cada um sabe como é que é a própria vida. E se ainda não sabe, ou se ainda não conhece exatamente o que quer, talvez isso deveria ser a sua prioridade, entende? Porque eu também sou muito da teoria do autoconhecimento. A partir do momento em que eu entendi quem eu sou, quem é a profissional que eu quero ser, que as coisas começaram a se alinhar melhor. E aí a produtividade, ela vem naturalmente e ela também é algo muito particular. Talvez a produtividade pra mim seja eu trabalhar tranquila e traduzir, sei lá, 1.500 palavras, que é considerado por muitos tradutores uma produtividade baixíssima para um dia de trabalho. Eu acredito que isso é ok. Para outros tradutores, enfim, para outros designers, não sei quais são as métricas que vocês usam, produtividade significa outra coisa. Tenta entender o que é para ser produtivo para você e o que é ser um bom profissional e tentar botar isso tudo na mesma balança, equilibrando. Não sei se finalizei bem, né, gente? Muito bem, muito bem. Muito bem. Eu sabia que não ia decepcionar, eu sabia. Onde me encontrar? Eu tenho um blog, que é o Pronoia Tradutória, que eu infelizmente não tenho escrito muito nele. Tô com um gap de criatividade para texto ultimamente. Enfim, o Pronoia, ele tem Instagram, tem Facebook, e eu também respondo todo mundo que manda mensagem ou comenta. Fico muito feliz. E eu também escrevo no Medium, com meu nome, Carolina Waliter. Também escrevo para alguns canais dentro do Medium, para a iniciativa Mulheres que Escrevem, que é uma iniciativa de mulheres que querem dar voz a mulheres que mexem com palavras, sejam elas escritoras, poetas, tradutoras. Enfim, é bem legal. Tem textos meus e de várias outras meninas, que algumas eu conheço pessoalmente, outras eu nunca vi na vida. Bem interessante. É isso. Legal, muito obrigado, Carol, valeu. E esse então foi o episódio número 27 do podcast do Aparelho Elétrico, criando uma rotina de trabalho
produtiva. Como já é de costume, esse papo continua nos comentários lá no post no blog do Aparelho Elétrico. Comenta lá e conta pra gente os teus macetes para manter uma rotina produtiva. A gente vai estar de olho nos comentários. Se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais e avalie a gente com 5 estrelas no seu aplicativo favorito. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo gratuito para todo mundo que trabalha de forma independente. Lembrando que depois da música de encerramento, teus erros de gravação. Fica aí. Interaja com a gente também nas redes. No Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico e no Twitter é @ligaoaparelho. E se você está precisando agregar mais produtividade ao seu dia a dia, recomendo que você conheça o Freelancer DocBox. O Freelancer DocBox é uma caixa virtual de documentos. Nela você vai encontrar modelo de planilha de pauta, modelo de contrato de trabalho, modelo de fluxo de caixa, planilha para calcular o valor da sua hora de trabalho e muito mais. A música de fundo tá ficando alta pra caralho. Mas se liga só, usa o cupom PRODUTIVIDADE para ganhar 15% de desconto. Promoção por tempo indeterminado e exclusiva para os ouvintes desse episódio do podcast do Aparelho Elétrico. Então confere lá, freelancerdocbox.com e usa o cupom PRODUTIVIDADE para ganhar o desconto, beleza? Lembrando que os links estão aqui na descrição do post. Feito! Então era isso, um abraço e até mais! E aí, quando chega nessa fase, normalmente fecha 90%, assim. E, né, esqueci por que eu comecei a falar sobre isso exatamente. Eu quero saber de vocês se vocês têm alguma regra a respeito de reuniões, gostam de gravar reuniões com o cliente, vou fazer um podcast com o cliente. Café da manhã, assim, não tenho muita regra para alimentação, não. Beleza, eu sei que a Carol Valiter tem, né, Carol? Sim, bom. Joguei ela na fogueira agora. O que não funciona pra mim, por exemplo, traquear o tempo, pra mim não rola ainda. Eu gostaria... Posso repetir? Oi, pode ir? Ops. É que deu um barulho. Foi aqui, enfim. eu acho que foi aqui em cima, foi a vizinha, que alguma coisa caiu no apartamento de cima. É engraçado esse comentário de peruano, porque eu visitei Lima. É uma cidade bacana, tem coisas bonitas, mas eu não consegui curtir a cidade, porque era cinza o tempo todo. Era cinza, cinza, cinza o tempo todo. Ah, já Londres, E, assim, Londres, se é cinza, tu curte, né? É um cinza diferente. É engraçado. É um cinza- A paleta de cores é diferente. Cara, Londres é um... Cara, Londres é um... Cara, Londres é um... Cara, Londres é um... Cara, Londres é um...